Oi, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um podcast de A a Z. Queria agradecer a presença de todos. Já se inscreva no canal, dê o seu joinha, ative o sininho para que você fique sabendo quando a gente publicar um vídeo novo aqui. Temos um vídeo toda semana. E mais uma vez, queria agradecer o estúdio JLA por nos ceder esse espaço maravilhoso para a gente poder fazer o nosso podcast. E você que tem algum podcast, alguma coisa digital para fazer, cursos, o podcast, gravações, qualquer coisa, entre em contato com o estúdio JLA, que eles vão dar todo o suporte e vão te dar todo o amparato para que você faça o seu digital de qualidade. Queria agradecer também a El Rey por sempre estar comigo, né, me ajudando, colaborando nesse meu sonho, não só hoje, mas há muito tempo. Também queria agradecer a Draco Gin, porque tá sempre conosco também nesse meu sonho, nesse meu início, né? Que é sempre difícil, mas eles apostaram, estão confiando no meu trabalho e tem produtos de qualidade aqui pra gente que vocês já viram muito nas minhas redes sociais, né? Queria também agradecer Cadeiras Brasil Tropical, que depois, no final, eu vou falar melhor sobre elas, porque elas mandaram um presente pra convidada hoje, então depois eu falo melhor sobre elas. Queria agradecer também, hoje, especial, a Automania. Será que eu falei certo? Isso mesmo, né? Automania, que tá começando hoje com a gente aqui, né? Uma loja de vendas de carros seminovos na região da Zona Norte de São Paulo, Parada Inglesa, né? Que tem sua especialidade e qualidade no atendimento, né? Fazendo com que os clientes virem amigos, né? De muitos anos, estão há mais de 20 anos no mercado, com vendedores especializados para te ajudar na escolha do melhor carro, do que você precisa para sua vida. Então, vai estar o link na descrição deles, o contato, para que vocês entrem em contato com a Automania. Muito obrigado por estar com a gente aqui também no dia de hoje. E hoje, galera, venho aqui falar com uma pessoa que é especialista em capital erótico. Muitas pessoas devem estar se fazendo essa pergunta, como eu também me fiz, e vou fazer para ela aqui. O que é capital erótico? Mas ela também te ajuda a ser um especialista em pessoas, no desenvolvimento humano e na atração, né? Como você atrair as pessoas e como também ser atraído, né? Então hoje eu tô aqui com a Kati Bartz, é isso? Exatamente, tá certíssimo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, por você estar aqui hoje com a gente, batendo esse papo. Obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer tanto aqui com vocês quanto essa galera boa aí passando conhecimento. Então, queria que você se apresentasse para as pessoas, explicasse quem é você, um pouco da sua história e logo em seguida explicando para as pessoas o que é esse capital erótico. Maravilha. Então, hoje as pessoas me conhecem como especialista em capital erótico, afinal de contas não é sempre que a gente ouve esse termo por aí, né? O que é completamente normal. Mas não é de hoje que isso vem, né? Então, assim, a minha trajetória com o capital erótico, ele foi uma trajetória mais para eu resolver as minhas próprias questões, sabe? Então, é o que a gente estava conversando antes. Nunca foi o intuito meu ir pra internet falar de capital erótico, até porque no começo eu achava que eu ia ser muito mal interpretada, sabe? Porque as pessoas, elas não sabem o que é, então é normal que elas entendam de uma outra forma, né? Então, no começo, assim, eu nunca imaginei que eu poderia ir pra internet falar das minhas inseguranças ou falar dos meus processos, do que eu tinha passado, aconselhar algumas coisas. Então, o capital erótico, ele foi um recurso que eu busquei. Ele é um livro, então não é uma teoria que eu inventei. É um livro de uma socióloga inglesa que ela comprova ali que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. E no meu processo de autoconhecimento, que aconteceu muito ali uns 2 anos antes da pandemia e durante a pandemia também, principalmente, eu estudava muito, principalmente quando a gente estava em casa, né? Eu não tinha muito o que fazer. Eu só treinava, fazia dieta com as minhas receitinhas lá e lia livro. Então, eu li um livro por semana, assim, sabe? Daí, nessas pesquisas, eu conheci o capital erótico. Só que o que me chamou a atenção não foi o termo capital erótico, foi o subtítulo, que é literalmente pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. E isso pra mim sempre foi uma verdade muito grande, mas ninguém nunca tinha teorizado isso pra mim, sabe? Isso pra mim sempre foi uma verdade por causa da sociedade que a gente vive. E não necessariamente, enfim, eu não sabia que existia uma teoria sobre isso, né? Então, lá em casa, principalmente, meu pai é cirurgião plástico, então minha mãe também vive nesse ramo de medicina, meu irmão também. Então, a aparência, digamos assim, sempre foi muito importante. E isso era quase como um princípio lá em casa, digamos assim, sabe? Meu pai, ele sempre foi muito incisivo comigo de que, olha, você quer ser bem remunerado, você quer ter resultado na vida, então você tem que estar vestido pra isso, sabe? Sim. Então, quando eu vi que existia esse livro, eu falei, cara, que interessante, né? Uma pessoa teve coragem de falar sobre isso. Aí eu fui, comprei o livro
E durante o livro inteiro ela mostra estatísticas, dados de todas as culturas. Então, sei lá, de todos os continentes, ela mostra através de tabelas que a aparência ela é muito importante. Então, o capital erótico, voltando para o assunto onde queremos, é uma teoria dessa socióloga que comprova que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. E esse atração, né, esse atraente, é um parênteses muito grande, porque quando a gente fala de atração para as pessoas, elas entendem automaticamente no inconsciente coletivo, então eu preciso ser bonito. Sim, beleza, né? A gente pensa na beleza. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é porque não necessariamente se você for bonito, você vai ser atraente, e não necessariamente se você não for atraente é porque você não é bonito, sabe? É isso que eu ia falar. Tem muitas pessoas, eu conheci pessoas bonitas que não são atraentes, mas pessoas que não são tão bonitas que são muito atraentes. Exatamente. É aquele tipo de pessoa que você olha e você fala assim, cara, a pessoa é bonita, mas o jeito dela deixa ela feia, sabe? Tá faltando alguma coisa, ou às vezes é uma pessoa bonita, mas você olha e fala, é só mais uma pessoa bonita, meio sem sal. Em contrapartida, tem várias outras pessoas que você encontra ao longo da tua vida que você olha e fala assim, tá, essa pessoa não é bonita. Mas tem alguma coisa nessa pessoa, você não sabe falar o que é, mas você olha e fala assim, cara, tem alguma pessoa, alguma coisa. E é exatamente essas pessoas que conseguem bons negócios, que conseguem relacionamentos muito fácil, porque hoje em dia meio que já caiu por terra esse lance da beleza, sabe? Tipo, todo mundo tem que ser bonito a qualquer custo. Lógico, a beleza é um dos pilares dentro do capital erótico, até porque a gente não pode ser hipócrita de falar assim, a beleza não chama atenção. Ela chama atenção. Só que ela chama atenção nos seus 5 primeiros segundos ali, né? O resto todo, ele conta muito mais. Então, se o mantém capital com outra erótico coisa, né? É mais ou menos isso. Nossa, que bacana. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que eu muitas vezes falei isso, e eu já ouvi pessoas falando sobre a pessoa, nossa, aquela pessoa é muito bonita, mas ela tem um jeito que faz ela ficar feia. Sim. Então, o capital erótico é mais ou menos isso. Existem vários módulos ou coisas que destinam melhor o que é uma pessoa bem-sucedida, assim, no âmbito da beleza, não a beleza física, mas no completo, o que é jeito, roupa, assunto, o que resume esse capital erótico? Cara, existe, ó. Dentro do livro ela fala de 7 pilares, só que como eu trouxe isso pra cá e pra vida real, digamos assim, né? Eu trouxe só 5 que são os pilares que são mais aplicáveis, assim, na nossa vida. O primeiro pilar tá relacionado à beleza, mas o que ela fala de beleza não tá muito relacionado com o que a tua beleza 100% estética, do que você nasceu e por aí vai, porque beleza é genética, a gente sabe, né? Tipo, a beleza que vem do meu pai e da minha mãe forma quem eu sou. Sim. Só que a beleza que ela fala dentro do capital erótico, que seria só 5% da teoria toda, é mais relacionado ao autocuidado. Então, é você trabalhar a tua beleza no sentido de ser uma pessoa que se cuida, sabe? Sim, então, entendi. isso engloba cabelo, barba, pele, pra mulher, maquiagem, enfim, engloba tudo isso, sabe? Sorriso, tudo isso. Então, é muito mais relacionado com o nosso rosto. Então, esse é o primeiro pilar do capital erótico, que ela fala que pesa sim, não pesa muito, mas pesa. Certo. O segundo pilar que ela fala que é um dos mais raros, porque é um dos mais difíceis, digamos assim, de você aprender a conviver e trabalhar com ele, é o que ela chama de atratividade sexual, mas que trazendo para o nosso mundo real é a nossa linguagem não verbal. Então, o que tem mais percentual ali de peso dentro da teoria inteira é a questão da comunicação não verbal. E da comunicação não verbal no sentido daquela coisa, não de você ficar analisando microexpressão. Isso que eu ia perguntar pra você isso, especificar isso pra quem não sabe, né? Sobre... Isso não é muito prático, né? Você ficar, não, porque é microexpressão, o cara sorriu pro lado direito, abaixou o olho, não sei o quê. Sabe? Essa coisa não é muito prática, então na nossa vida real não tem muito como aplicar isso. Mas quando ela fala de linguagem corporal, ela fala de você ter uma movimentação de uma pessoa autoconfiante. Então aquele básico que funciona, sabe? Do sentido de você não ficar o tempo inteiro olhando para baixo, o tempo inteiro de braço cruzado, o tempo inteiro mexendo em alguma coisa. Aquela coisa de querer ficar querendo se esconder o tempo inteiro. Então, isso não é culpa nossa, né? As pessoas que têm esse tipo de atitude de querer ficar um pouco mais num cantinho, se esconder, essa coisa toda, é porque ao longo da nossa vida toda, e eu ouvi muito isso também, a gente cresce com uma narrativa de que é feio a gente chamar a atenção. Então, o mais tradicional nosso é que, cara, eu ouvi tanto ao longo da minha vida que era melhor eu ficar quieto do que passar vergonha, que era melhor eu ficar no meu cantinho do que, enfim, né, chamar a atenção, que isso vai entrando na nossa cabeça. Quanto mais isso entra na nossa cabeça, depois eu tô lá com 20, 30 anos e eu vejo a repercussão negativa que isso tem na minha vida, né? Só que depois, pra desconstruir, é lógico, é mais difícil. É mais difícil. Porque eu vivi 20 e tantos anos, 30, 40, 50 anos. Até destravar o cérebro pra isso é complicado. Exatamente. Então é por isso que é o mais difícil, porque bate muito na questão de crenças, né? Uma pessoa que ela tem uma linguagem corporal insegura, não é porque ela quer ter aquela linguagem corporal.
É porque ela é insegura. Sim. Então, o corpo dela só tá falando o que ela tá sentindo. Então, esse é o pilar do capital erótico que talvez é um pouco mais difícil de ser trabalhado e que demanda um pouco mais de tempo, mas ao mesmo tempo é o mais raro e é o mais importante. Sim. Dentro da teoria toda. O terceiro pilar é quando a gente fala da questão da atratividade social, que está diretamente relacionado com carisma. Então, são pessoas carismáticas, aquelas Sim. pessoas que são influentes, são aquelas pessoas que sabem se comunicar, não necessariamente de maneira verbal, porque o capital erótico ele não fala da comunicação verbal, ele fala 100% de comunicação não verbal. Então, toda a teoria do capital erótico existe antes de você precisar abrir a boca, como se fosse Sim. a porta de entrada. Sei. É Entende? visual, né? É o visual. Então, quando a gente fala da atratividade social e do carisma, tá muito mais relacionado com eu ser uma pessoa que, dentro dessa conversa, por exemplo, aqui que a gente está tendo, é bom conversar comigo não por causa do que eu tô falando, mas por causa da minha presença. No Sim. sentido de que eu sou uma pessoa, que eu sou um bom ouvinte, eu sou uma pessoa que eu me importo com a reação que você tem, então automaticamente se eu vejo que você tá com uma reação negativa ou desconfortável, eu entendo isso e eu movo estratégias para fazer com que você se sinta confortável na minha presença. Sim. Então isso é uma pessoa carismática, ela fala muito disso também dentro do capital erótico. Isso tem a ver também com a relação dessa pessoa com outras pessoas, não só com você? Exatamente. Tipo, como ela se relaciona com o mundo à volta dela? Como ela se relaciona com todo mundo. Então é muito fácil você ver uma pessoa carismática, porque é aquela pessoa que ela chega num ambiente, ela para conversar com uma pessoa específica. Então, por exemplo, eu chego num ambiente, tá você lá, eu paro para conversar com você. Só que nessa minha conversa aqui, eu me importo tanto em te deixar confortável, você tá com uma linguagem corporal aberta, confortável e tudo mais, que automaticamente as pessoas que não estão envolvidas na nossa conversa, mas que estão em volta da gente também, elas olham a reação que você tá tendo e elas vêm para perto. Então a Sim. gente vê aquela movimentação, principalmente em ambientes de networking, em eventos de desenvolvimento pessoal, que tem uma pessoa conversando com outra, de repente você olha para trás, tem 10 pessoas em volta de você. Você fala assim, cara, o que aconteceu? Eu tava tão no flow aqui na conversa com essa pessoa que de repente um grupo se juntou aqui em volta de mim. Isso que as pessoas carismáticas fazem. Porque quem tá em volta de mim e de você, vendo essa conversa que a gente tá tendo e vendo que tá sendo positiva, eles não sabem o que tá saindo da minha boca. Sim. Mas eles sabem que você tá gostando. É. E isso é mais do que o suficiente para isso gerar no inconsciente deles uma necessidade de pertencimento. Então, o ser humano, ele tem por natureza essa necessidade de pertencimento desde sempre, desde criança. Nosso maior medo é ser excluído, né? Desde a época de escolinha. Então, quando eu vejo algo muito bom acontecendo, eu vejo que eu tô sendo meio excluído daquilo, eu falo, não vou ficar de fora. Eu vou Sim. lá me aproximar. E a gente vê esse mecanismo de várias pessoas em volta de uma pessoa muito carismática. Por isso que na época da escola sempre tinha os mais populares que todo mundo queria fazer parte daquilo, porque tinha aquelas pessoas mais abertas a isso que sentavam pra conversar com uma, duas, três pessoas com uma confiança lá em cima e a gente, Exatamente. os mais tímidos ficavam, nossa, eu quero fazer parte disso, eu quero ser isso, porque chama atenção, né? Então, isso não necessariamente é de um com o outro, mas Com você todo consegue ter essa linguagem, ter essa percepção desse pilar olhando como a pessoa é com os outros, né? Exatamente. Boa, boa. E aí você falou um ponto bom, né? Naquela época de escola, isso leva a gente pro quarto ponto do capital erótico. Naquela época de escola, a gente queria ser aquelas pessoazinhas populares, que eu nunca fui na vida. Eu sempre fui a perdida lá, meio excluída, sabe? E sempre que a gente via esse tipo de pessoa, né, esses popularzinhos lá, a gente olhava pra eles num sentimento de desejo, não de desejo assim, né, de querer ser eles ou de querer pertencer àquilo, não num sentido de, além disso, de perceber que são pessoas carismáticas, aí cria essa movimentação que a gente falou, mas o quarto pilar do capital erótico é o que a gente chama de dinamismo. Dentro do dinamismo, existe o fator de você ser pertencente a um grupo que tem um certo valor para a sociedade. E aí entra de novo essa questão de que eles faziam parte de um grupo que, na minha visão, tem valor para a sociedade, naquele ecossistema que eu estava vivendo. Então, já que tem valor para a sociedade, eu também quero pertencer a isso. Isso. E daí, trazendo ainda para nossa realidade, é por isso que hoje, sei lá, no Brasil, por exemplo, porque isso é muito cultural, né? Mas aqui no Brasil, os jogadores de futebol tem esse valor social muito grande, são muito reconhecidos. Muita gente fala que, não, porque é porque tem dinheiro, é porque não sei o quê. Lógico, existem mulheres que vão gostar desses caras por causa do dinheiro, que é completamente normal para esse tipo de mulher e para esse tipo de homem. Só que eles são admirados por outras pessoas também, porque eles fazem parte de um nicho que a gente valoriza, que o brasileiro valoriza. Da mesma forma, sei lá, vai colocar esses países que são muito gelados e que tem competição de esqui. Não sei, às vezes uma pessoa de grande valor social para eles é alguém que compete um snowboard. Sim, em é Floripa, diferente as culturas. por exemplo, que aqui é diferente de São Paulo. Em Floripa, um cara que surfa vai ser muito mais admirado do que um cara que surfa aqui em São Paulo. Sim. Porque isso é muito cultural. Então, dentro do capital erótico, ela também fala isso, de você pertencer a grupos que têm um certo valor para a sociedade e automaticamente é como se você pegasse esse valor para você.
Sim. identificasse esse valor dentro de você e as pessoas percebessem isso. E dentro do dinamismo ainda, a gente também fala também de ter uma vida interessante. Então, o capital erótico, ele fala dessa necessidade que as pessoas precisam ter de não ser uma pessoa monótona, que fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa em casa. Então, de você ser uma pessoa que você tem um estilo de vida legal, que você olha e fala assim, cara, ia ser legal passar uma tarde com essa pessoa, sabe? Porque ela tem um estilo de vida massa. É uma pessoa que viaja, uma pessoa que nem precisa viajar, mas ela trabalha todos os 7 pilares da vida, né? Então, ela trabalha o espiritual, ela trabalha o familiar, o financeiro, o profissional, o emocional, o intelectual. Então, é aquela pessoa que você olha e você admira pelo estilo de vida que ela leva. Sim. Então, isso o capital erótico também fala muito. E, por último, é a questão da apresentação. Então, é inegável, né? A questão da apresentação relacionada à roupa e a acessórios, enfim, tudo isso, né? Então, é inegável que uma pessoa que tá bem vestida de acordo com o contexto, ela chama mais atenção do que outras pessoas que não se importam tanto com isso, né? Sempre que eu falo isso, é um bafafá todo na internet. Já tem 500 cortes viralizados quando eu falo de roupa. Porque as pessoas já levam pro outro lado, né? As pessoas, elas não... Eu entendo, assim, não é todo mundo que tem nível de consciência, não é todo mundo que concorda, sabe? Porque durante muito tempo da minha vida eu não concordei, cara. Eu acho que eu passei... Hoje em dia eu tenho 24. Eu passei 22 anos da minha vida acreditando que o jeito que eu tava me vestindo tava certo. Então eu só fui perceber isso de 2 anos pra cá. Porque mesmo enquanto eu lia o livro do Capital Erótico, eu me sentia incomodada lendo e eu achava que a mulher tava errada ainda. Então eu demorei pra poder raciocinar isso. Por quê? Porque eu venho de uma cultura completamente diferente. Então a galera lá do Rio, eles não estão muito nem aí pra isso, sabe? Sim. Cidade litorânea é muito aquela coisa, você vai pra praia, minha rotina era assim, eu acordava 4h30 da manhã, aí eu ia fazer canoa havaiana na praia. Aí, de canoa havaiana, eu já ia de biquíni e já levava a roupa da academia na bolsa. Aí eu ia, ficava andando de bike, aí depois eu levava o tênis, tudo, já trocava na parte de baixo, já colocava o biquíni, a roupa, aí ia pra academia, da academia eu voltava pra praia, porque eu já tava trabalhando com internet, e eu ficava pra sempre nessa. Se alguém me chamasse pra ir no shopping, eu ia com a roupa que eu tava. Do jeito que tava na rua ali, nem de voltava pra casa. biquíni, eu ia do jeito que eu tava. Ah, não, se alguém me chama pra almoçar, ir pra casa de uma amiga minha, eu ia do jeito que eu tava. E eu tinha muito aquela narrativa de que, cara, ninguém paga minha conta, sabe? Tipo assim, eu tô pagando minha conta, eu não devo nada a ninguém, então, tipo assim, eu faço o que eu quero. Só que essa narrativa pra uma adolescente, digamos assim, ou quando você tá ali criando uma certa maturidade, é uma narrativa ok, sabe? A gente passa por esse processo. Só que depois de um tempo, quando você vai entrando um pouco mais no meio empresarial ali, de uma galera mais de empresário, de empreendedores, e principalmente quando eu vim pra São Paulo, que eu vi que eu não podia andar de biquíni no meio da rua, que não existia isso aqui. Eu olhei e eu falei assim, cara, no começo eu fiquei meio incomodada, mas depois começou a fazer muito sentido pra mim, assim. Porque as pessoas, elas não sabem do meu valor. Elas não sabem qual que é o valor que eu tenho pra agregar pra elas. Então, eu tenho que mostrar pra elas o meu valor. Só que existe algo no inconsciente coletivo que se chama efeito halo. O efeito halo... Efeito halo? Halo. H-A-L-O. Sim. O efeito halo, ele nada mais é do que eu olhar pra uma pessoa, essa pessoa me gerar uma boa primeira impressão e automaticamente eu faço correlações positivas a essa pessoa. Então, se eu vejo uma pessoa que, num termo chulo, me agrada aos olhos, assim, sabe? E eu automaticamente faço correlações positivas no sentido de que eu acho que ela deve ser mais bem-sucedida, eu acho que ela vai me agregar mais valor, que ela é uma pessoa mais interessante, que ela tem uma família melhor, um relacionamento melhor, que ela tem mais dinheiro. Quer dizer que isso é verdade? Não. Quer dizer que pode ser uma baita de uma mentira, porque hoje em dia tem um monte de gente enganando os outros pela aparência. Chega... Só que isso já é mais do que o suficiente pra uma pessoa abrir uma porta pra mim, e se eu tivesse de outro jeito, vestida de outra forma, me portando de outra maneira, eu poderia ter o mesmo valor, mas eu não ia ter a mesma oportunidade. Sim. Porque as pessoas julgam, cara. Então, Kátia, é ruim, é bom, a gente vive numa eterna dicotomia disso, né? Não, porque você ensina as pessoas a meio que continuarem no sistema, sabe? Tipo, mas a gente tem 2 opções, assim, sabe? Eu sozinha não vou mudar o mundo, então eu tenho 2 opções. Ou eu entendo que o mundo é dessa forma e me vitimizo perante as atitudes das outras pessoas, então, eu fico reclamando que todo mundo julga, parará, essa coisa toda, e vou perder todas as oportunidades e nunca vou ser bem-sucedido nem bem-sucedida. Ou eu entendo que o mundo funciona desse jeito e eu falo assim, eu vou me adaptar. O se adaptar não quer dizer que você vai perder tua autenticidade, que você vai fingir ser uma pessoa que você não é, nada disso. Mas é você entender o teu limite. Então, até onde eu tô disposto a ir pra poder aproveitar uma oportunidade, ganhar uma oportunidade. Então, não é que você, eu odeio usar terno e eu vou vestir terno. Não, mas é você entender o contexto. Tem lugares que pedem uma roupa mais social, tem lugares que pedem uma camisa de time, tem lugares que pedem um chinelo. Então, é você entender um pouco melhor dos contextos, né, cara? Então, dentro do capital erótico, são esses 5 pilares que a gente aborda. E você falou uma coisa interessante, porque
você se adaptar a como o mundo funciona, a como as coisas são, não necessariamente quer dizer que você vai deixar de ser você. Você pode ser você numa versão adaptada. Sim. E não 24 horas, né? Eu conheço pessoas que trabalham de social, mas no final de semana elas estão lá como elas sempre foram. Mas naquele período, elas precisam estar daquele jeito. Para serem aceitos? Não isso, mas eu também acredito nisso, muito nisso, de que tem lugares que pedem vestimentas diferentes, né? Uhum. E como você falou, eu era muito igual você. Porque eu, Bruno, há 6 anos atrás, você só me via de bermuda e boné. Uhum. Eu adorava bermuda e boné. Moletom, nossa, eu nunca tive muito frio nas pernas. Então, tava frio, era moletom e bermuda. Bermuda. É incrível isso. Só que hoje eu vejo que nem eu tenho um monte de boné em casa. Um monte de boné, porque eu sempre gostei muito de boné. Mas há uns 4, 5 anos pra cá, quando eu comecei a ter essa visão de que, pô, Bruno, se eu quero estar no mundo no business, quero estar no mundo corporativo, quero crescer profissionalmente, ser uma pessoa melhor, eu preciso começar a me vestir melhor. E é uma coisa natural, que nem há 6 anos atrás eu poderia falar, puta, mas eu não posso me adequar ao sistema, porque eu não posso ir de boné pra algum lugar, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu comecei a tirar o boné da minha vida e hoje eu tenho um armário com 10 bonés e eu uso muito raro. Para não falar que eu não uso, eu uso boné se eu tenho que sair durante o dia pra fazer alguma coisa rápida, que eu não quero arrumar o cabelo. Põe o boné. Mas qualquer evento, qualquer lugar que eu vá, eu não uso mais o boné pra sair. Sim. E ao contrário, hoje eu uso mais calça do que bermuda. E você continua sendo você. E continuo sendo eu. Mas foi natural, entendeu? No começo você fica, eu tenho que pôr calça. Mas aí começa a virar uma coisa natural que você fala, nossa, e realmente faz toda a diferença. Hoje, eu entro em lugares, que nem o Bruno de hoje. Eu entrei aqui, eu não entraria se eu fosse o Bruno de 6 anos atrás. Sim. Como é que alguém ia dar credibilidade pra um menino de boné e bermuda querendo fazer um podcast? Calma aí. Não é questão da bermuda e do boné, mas é questão do primeiro ponto que você falou. A primeira vez que eu vou te ver, se eu quero criar um laço com alguém, eu preciso de uma abertura de porta. Para essa abertura de porta, eu preciso ter todos os mecanismos para que eu seja atraente para aquela pessoa. E foi o que você falou. O capital erótico não necessariamente está ligado em atraente de homem e mulher, de contato em relação a casal. Isso também está relacionado à amizade, a trabalho, a tudo, né? Porque tudo isso é uma atração. Você se relaciona com pessoas que você admira, que te atraem, não necessariamente para você ter algo sexual com aquela pessoa, intimidade, mas às vezes para fazer uma amizade, para fazer uma ligação, uma relação nova. Então, o capital erótico não necessariamente é para casais, para amizade, para tudo, né? Ele serve para tudo, assim. Eu diria que o capital erótico, principalmente para relacionamento, ele vai servir, é óbvio, mas ele serve muito para os negócios, assim, é surreal, sabe? Hoje em dia, a maioria dos alunos e alunas que me procuram, eu falo muito de relacionamento ainda porque é de onde eu vim, digamos assim, né? Mas a maioria das pessoas que me procuram ajuda, sei lá, de mentoria individual, por exemplo, é da aplicabilidade do capital erótico nos negócios, sabe? Porque as pessoas, elas estão começando a entender aos poucos a real importância disso, né? Porque é o que você tava falando, assim, o capital erótico, na realidade, ele é um mecanismo de desejo. Então, quando eu falo que ele é um mecanismo de desejo, ele é um mecanismo para você conseguir gerar desejo nas outras pessoas através do teu potencial de atração. Então, esse desejo que a gente gera nas pessoas, ele não é um desejo romântico, ele é um desejo só para eu olhar para outra pessoa e eu ter vontade de ter ela do meu lado por diversas razões. Pode ser pelos negócios, pode ser a nível romântico, pode ser, enfim, qualquer razão que você quiser. Mas você quer ela próxima de você. E é um nível a mais do querer. E esse que é o potencial do capital erótico, digamos assim, porque tem um autor muito bom que se chama Napoleão Hill, e ele fala assim, que a única coisa capaz de tirar uma pessoa da inércia, ou seja, de fazer uma pessoa sair do ponto A para ir pro ponto B, é o desejo. Que se essa pessoa, ela quiser, ela não vai conseguir. Ela só consegue a partir do momento que você implanta o sentimento do desejo na cabeça dela. E é exatamente isso que a teoria do capital erótico se propõe. É você implantar algo tão inconsciente na outra pessoa que ela não vai conseguir falar não, digamos assim. É quase como se fosse um mecanismo de persuasão. Quase como se fosse, não, é um mecanismo de persuasão para que você, através da tua própria imagem, sem fazer
muito esforço, digamos assim, porque hoje em dia tem muito aquela narrativa, ainda mais no meio business, né, que a gente ouve muito de que, não, enquanto eles dormem, você trabalha, Sei. enquanto você não sei o quê, você tem que trabalhar duro. E os nossos pais também vêm dessa época e a gente vem muito de criação disso, né? Não, você tem que virar a noite trabalhando, estudando pra você ter o resultado que você quer. Então o capital erótico, ele chega como um pé na porta de falar assim, cara, pode dormir em paz, pode ficar de boa, trabalhar 6, 8 horas por dia, e se você fizer isso aqui, tu vai ter o mesmo resultado de quem não tá dormindo. Sim. Ou até melhor. Tem pessoas que têm facilidade com isso, que, tipo, nasce com isso sem saber, um exemplo. Porque, assim, lembrando a época de escola, a gente sempre tem aquele cara, aquela menina que se destacava perante os outros, não só por beleza, mas às vezes por jeito. Principalmente menino. Sempre falava, nossa, você não é, aquele cara não é bonito, mas ele é muito gente boa. Ele é muito legal. Ele é muito... Tem pessoas que acabam, tem facilidade com isso, que nasce com isso, ou não? É uma coisa que você desenvolve? Cara, eu acredito que assim, a gente sempre pode ter uma tendência a alguma coisa, uma predisposição, digamos assim, a ser mais favorável ou mais desfavorecido em algumas coisas, sabe? Então eu acredito que sim, a gente pode ter um traço genético, digamos assim, que faça com que a gente nasça com quase que o dom da comunicação, sabe? Eu não acredito que é muito dom, mas é a facilidade de aprendizado da comunicação, digamos assim. E em contrapartida, tem pessoas que não nascem com isso, mas eu acho que essa predisposição, ela é muito pequena, sabe? Então, por exemplo, se uma pessoa tem essa predisposição, mas ela não trabalha, ela no final vai continuar sendo uma pessoa insegura, não comunicativa, tímida, enfim. E ao mesmo tempo, se uma pessoa que não tem essa predisposição, ela reconhece isso antes, assim, tão cedo na vida dela, e ela começa a trabalhar isso, automaticamente ela vai se tornar uma pessoa mais comunicativa e melhor relacionada, tudo isso. E eu vejo também que é muito de criação. Então, assim, é muito fácil hoje eu, né, não sei se eu tenho essa percepção, eu olho para as pessoas e eu consigo entender quando alguma coisa veio de pai e mãe, por exemplo, sabe? Eu consigo olhar para a pessoa, ver quando ela é muito retraída ou ver quando ela é muito solta e entender que isso veio de criação, assim, sabe? Sim. Então, isso eu acho que impacta muito também a criação dos nossos pais. Então, são várias variáveis. É a predisposição, eu acredito que tem, assim, uma predisposição. Tem determinadas pessoas que já nascem com essa facilidade de ser mais comunicativa, mas eu acredito que também tem a questão da criação. Então, pais que em casa são muito repressores, não no sentido de maldade, mas porque eles acreditam que esse é o tipo de educação que tem que ser feito, sabe? São pessoas que ao longo do tempo vão passando por isso. E, ao mesmo tempo, se nada for trabalhado, você não consegue colocar em prática, né? Então, eu falo por mim, assim, lá em casa, a gente sempre... minha mãe sempre foi muito comunicativa e meu pai sempre foi mais retraído. Meu pai é médico, então ele tem aquele estereótipo de... Imagina o médico, é o médico tradicional, é ele. Meu pai é gaúcho, então, ainda lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, são várias variáveis que deixam ele uma pessoa mais sériazona, retraída. Em contrapartida, não. Minha mãe é carioca, é mais aquele jeitão dela, sabe? E meu irmão puxou 100% o lado do meu pai. Assim, de ser uma pessoa mais retraída, de ser uma pessoa menos comunicativa. No começo da minha vida, assim, eu era uma pessoa muito tímida, assim. Eu cheguei a ter fobia social, pô. O pânico da minha vida era estar perto de pessoa. Eu odiava, mas eu odiava muito, 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 muito. E eu não conseguia, assim, sabe? Dava uma ansiedade e daí, ao longo disso, eu fui trabalhando com a vida. Eu não trabalhei em terapia nem nada disso, sabe? Eu fui conversando com a minha mãe, eu fui conversando com várias pessoas, consumindo conteúdo, e ao longo do tempo eu mudei de ser a pessoa que não queria estar perto de ninguém e era a pessoa super excluída e tímida ali das coisas, e eu fui pro extremo oposto. Qual que é o extremo oposto? É aquele tipo de pessoa que ela é tão comunicativa que ela é comunicativa a um nível ruim dela começar a se achar superior às outras pessoas. Então, sabe aquela estereótipo de menina do ensino médio que passa nos filmes americanos, que é aquela garota insuportável? Eu era exatamente isso. Então, Patricinhas de Beverly Hills, né? Eu fui daquela menina que não queria falar com ninguém pra menina que, tipo, não, agora eu sou melhor do que todo mundo e todo mundo me conhece. Então, na minha cabeça, aquilo foi um mecanismo de defesa, é óbvio, né? Hoje em dia, eu estudando sobre isso, eu consigo enxergar que foi um mecanismo de defesa. Mas nenhum dos dois extremos, eles te traz bons resultados. Então, o ideal é sempre que você esteja sempre ali no meio, sendo comunicativo, mas, pô, entendendo que a tua autoconfiança não é motivo pra você ser prepotente. Sim. Então, como eu passei por todos esses estágios, né, de ser, de não ser, de ser muito, de ser pouco, eu entendo que são muitas variáveis que acabam impactando a tua comunicação. Mas, resumindo, eu acredito que sim, existe uma predisposiçãozinha ali de umas pessoas que são um pouquinho mais comunicativas, sabe? Que nem você falou sobre você, né? Eu sempre fui totalmente o oposto. Eu sempre fui uma pessoa muito fácil de me relacionar com todo mundo. Na escola, eu sempre... Não vou dizer que eu era
Eu nunca fui bonito, né? Porque a escola, eu era feinho demais. Eu vou jogar real. Mas eu andava, sempre estava no meio dos meninos que eram populares por serem bonitos. Eu sempre estava no meio por eu ser o cara brincalhão, divertido, zoeiro. Eu sempre fui um cara que eu gostei de conversar, de me relacionar com as pessoas. E eu percebo isso, que eu sempre tive essa predisposição. Não sei se é pelo fato de eu também ser canceriano, né? Que aí falam que canceriano gosta de relacionar, todo mundo perde de si. Eu sou uma pessoa que eu cultivo isso. Eu tenho 35 anos. Eu tenho... Meus melhores amigos, nós somos um grupo de 6 amigos. Nós estamos juntos há 20 anos. Caraca. E, assim, junto, de estar até hoje junto. Meus aniversários, eu fiz meu aniversário em julho. Meus aniversários sempre faço um evento beneficente, né? Falo para as pessoas não me levarem presente, levar doação pra gente fazer as cestas e tal. Meu aniversário sempre tem 100 pessoas. Caraca. Muita gente. Eu tenho uma facilidade muito grande de me relacionar. Minha companheira até fala que a gente vai no shopping em algum lugar, parece um vereador, sempre conheço alguém. Aí eu cumprimento, brinco e tal. Então eu sempre tive essa facilidade. Nunca por beleza, porque eu era muito feinho, nem ficava com as meninas. Eu era aquele cara que era amigo de todas e sempre não ficava com ninguém. Chorava por elas e elas só queriam minha amizade. Né? Mas eu sempre tive essa facilidade muito grande em me relacionar com as pessoas, em atrair as pessoas pra mim, sabe? Tipo, tem um amigo meu que até fala que aonde eu vou, eu viro o centro das atenções. Porque as pessoas gostam de conversar comigo, gostam de estar lá conversando comigo. Por isso que eu te perguntei, porque eu falei assim, nossa, ela tá contando essa parte do capital erótico, e eu tô me enquadrando em relação a isso. Eu falei, nossa, eu tenho uma facilidade muito grande de atrair as pessoas próximas de mim. Não tô nem falando em relação de homem e mulher. Em relação à amizade, em relação à conexão, sabe? Que nem, teve uma convidada que veio semana passada aqui, a Fran. Meu, maravilhosa. A gente bateu um papo antes, depois batemos um super papo. Ela deu o WhatsApp dela pra mim, a gente bateu um papo, já estamos marcando de eu conhecer o marido dela, a família. Porra, eu adoro isso. Então, por isso que eu te perguntei, porque eu falei, nossa, eu acho que de repente deve ter pessoas que têm facilidade com isso. Que eu poderia perder, deve ter pessoas que perdem isso, que nem você falou, no decorrer da vida, dependendo da forma que são criadas, da forma que acontece com elas as coisas. Mas também tem gente que às vezes não nasce com isso, mas consegue desenvolver isso da melhor forma. Sim. E é muito bacana isso. Mas o contraponto também é que, como existe mau caráter e mal intencionado em tudo, um homem também que consegue ter acesso a essa informação do capital erótico, ele pode usar de uma forma muito ruim, né? Pode. Eu costumo, no meu começo, assim, principalmente quando eu trouxe isso pra cá, né? Porque há um tempo atrás nada se falava sobre capital erótico. Hoje em dia já tem uma galera até falando, e eu quero mais é que falem mesmo, pra que cada vez mais fiquem conhecidos. Mas no começo, assim, quando eu surgi com esse assunto, não tinha muita gente, né? E o meu medo no começo, quando eu entendi o real poder que isso tinha, né? No começo, eu tinha muito medo, assim, de fazer um curso, por exemplo, sobre capital erótico. Porque parte-se do princípio de que a grande maioria das pessoas é meio preguiçosa. Então, todo mundo sabe que existe o livro do capital erótico lá, mas pouquíssimas pessoas vão, de fato, comprar pra ler o livro do capital erótico. Eu nem recomendo, porque não é um livro que é pra todo mundo, sabe? Porque é um livro complicado. É difícil de leitura. É meio difícil, tem muita tabela, muita estatística. Assim, não é um livro que, por exemplo, alguém que não gosta de ler dificilmente vai conseguir ler, sabe? Então, por isso, esse conhecimento fica meio nichado ali, porque as pessoas elas não conseguem ter acesso tão fácil a isso. Quando eu começou essa era dos podcasts e eu comecei a ir nos podcasts, no começo ainda ficava meio assim, só que todo mundo queria me perguntar, porque tava lá escrito na minha bio, né, especialista em capital erótico, e antigamente, principalmente, quando não se falava nada disso, as pessoas não faziam a menor ideia, assim, era muito engraçada a reação, sabe? E o fato de ter o erótico, as pessoas acabam levando pro outro lado, exatamente, acaba levando pro outro lado, e o capital erótico, ele defende o oposto do que o erotismo conhecido aí popularmente fala, sabe? Então, no comecinho, assim, eu carregava muito esse peso, sabe? De, cara, eu vou falar, mas aí alguém que vai pegar esse conteúdo vai fazer alguma coisa errada, sabe? E aí depois eu vou... Tanto que eu demorei muito, assim, eu não tinha nenhum curso sobre capital erótico. Eu falo disso há 2 anos, eu fui lançar esse ano, pô. O curso de capital erótico. Eu fiquei muito tempo, eu falei assim, cara, não vou fazer. Só que eu já tava falando tanto de podcasts e eu decidi abrir mão também. Meu namorado, a gente conversa muito sobre isso, ele também é produtor de conteúdo. E ele falou pra mim, Kátia, você tá passando conhecimento para as pessoas aplicarem na vida delas para terem resultados favoráveis. O que elas vão fazer com esse conhecimento? É o problema delas. Se você ficar noiada com isso, tu nunca vai conseguir se libertar, sabe? Então, assim... Até porque as pessoas podem usar pro mal qualquer coisa, qualquer informação. Exatamente. Então, passe seu conteúdo, a pessoa capta daquele jeito e você abre mão de como que ela vai usar aquilo, né? Mas sim, qualquer arma, né? Qualquer objeto de persuasão é muito poderoso, né? Porque a persuasão por si só, ela já fala. Ela
é uma linha tênue pra você ir pro lance da manipulação, que seria o lado negativo, né? Persuasão ela não é negativa, ela é Sim. muito boa, É. porque é benéfico pros dois. Só que a partir do momento que uma pessoa vai lá, dá uma alteradinha e entra pro ramo da manipulação, aí já fica difícil. Mas é isso, tem né? diferença, né? Manipulação é eu te obrigar a fazer por meio de mentiras, e a persuasão é eu te convencer com argumentos de que aquele caminho é o melhor. Exatamente. Aí é diferente, né? E a manipulação também é algo que você não gostaria que fizessem com você. Isso, né? Sabe? Persuadir sim. Se você conseguir me persuadir a fazer algo bom, pô, vambora. Agora, me manipular, fazer mesmo que for algo bom, é ruim, né? E, eu falo porque, assim, tem um amigo que, na época da escola, ele tinha uma facilidade muito grande de ficar com as meninas da escola. Aham. E era engraçado porque ele tinha essa facilidade de ser atraente, de se atrair, mas ao mesmo tempo ele tinha uma facilidade muito grande de entender o que aquela menina, aquela mulher gostaria em um homem, e ele se transformava naquilo. E era incrível como ele ficava com todas as meninas da escola. Com essa tática. Ele chegava em uma que se interessava por um jogador de futebol, ele se denominava, se mostrava que queria ser jogador de futebol. Mesmo nunca ter chutado uma bola. A menina gostava de policial, ele falava que o pai era policial, que ele queria estudar. Ah, eu gosto de bandidinho, de nóia. Ele falava que conhecia. Era incrível. E como ele atraía as mulheres pra ele. É o que a gente tava falando. Tem pessoas que vão usar pra uma coisa boa. Sim. E tem pessoas que vão usar pra uma coisa ruim, né? Isso é muito complicado. Mas... Ainda mais porque os homens, eles sabem, todo mundo sabe na realidade, que a mulher ela é muito mais sensitiva do que visual, sabe? Então, a mulher ela é muito mais sensitiva e muito mais auditiva, e o homem ele é muito mais visual. Então, o homem ele se importa muito mais ele se sente atraído muito mais pela estética da mulher, digamos assim. Não que ele não se sinta atraído pela inteligência e pelo conteúdo, lógico que sim. Mas é muito mais fácil convencer um homem a ficar com você, por exemplo, se você for uma mulher bonita, tá? Ou uma mulher atraente em algum nível, do que você convencer uma mulher. Porque às vezes o cara, ele é muito bonito, só que a mulher, ela só se sente convencida de realmente ficar com aquele cara ou de se envolver com aquele cara quando ele começa a falar as coisas que ela quer escutar. Sim. Então a mulher, ela se sente muito mais atraída pelas coisas que os homens falam. E é por isso que hoje em dia a persuasão de ambos os lados é muito fácil. Porque pra persuadir um homem, a mulher vai lá, coloca um vestidinho, uma maquiagemzona, se pinta de bonita e tal, e vai lá e consegue. Ao mesmo tempo, pro homem persuadir a mulher, é só ele falar o que ela quer ouvir. Lógico, né? Quando a gente parte do princípio de homens e mulheres, assim, com um nível de consciência um pouco mais baixo, né? Pessoas que talvez não tenham o conhecimento que a gente tem, né? Então, é muito fácil a gente conseguir persuadir essas pessoas que não têm tanto conhecimento assim. Só que é isso, né, cara? A gente tem que abrir mão, né? Senão, imagina, se eu ficar pensando... Ah, não. Você nem tem que pensar nisso. Você tem que seguir e passar o conteúdo, porque independente de qualquer coisa, as pessoas podem usar por mal qualquer coisa. A medicina pode usar por mal. Sim. Então, a gente não pode deixar de viver e passar o conteúdo e conhecimento para as pessoas, né? Mas nesse ponto é muito complicado, porque é o que move o mundo, né? As relações. Sim. Principalmente carnais, né? Então, quando as pessoas se tocam nesse ponto, fica muito... eu acho que elas se interessam mais, né? Eu acho que quando você fala disso, de se tornar atraente, eu acho que deve ter um monte de gente que vem atrás de você querendo saber como é que faz pra atrair pessoas, porque tem gente que tem dificuldade absurda nisso, né? Principalmente assim, no caso de homem. Homem, eu não sei, o Douglas deve ter isso também, né? Mas quando a gente se depara com uma mulher muito bonita, às vezes o homem fica travado. Ele não sabe o que fazer. Não sei se você é assim, Douglas. Estátua, pura. Né? Não fica? A gente parece que treme. Eu, na época de jovem, que saía bastante, via aquela menina linda lá, nossa, ela vinha e te dava bom dia. Você já falava, meu Deus, eu nunca imaginei que ele ia fazer isso. E agora? O que eu faço? Dou bom dia, fico quieto e você acaba não fazendo nada. Né? Como o homem tem esse estereótipo que nem você falou, da beleza acima de qualquer coisa. Sim. Porque assim ela nem abriu a boca. Oi? Sou assim até hoje. Treme, né? Então, como a mulher, a gente nem dá oportunidade, às vezes nem dá oportunidade pra falar, pra ver como é que ela é, pra gente se interessar. A gente, às vezes, é bestão, né? De olhar pra uma mulher bela e já falar, nossa, eu quero muito ficar com ela, quero muito essa mulher. A gente nem sabe como é que ela é. Cara, é muito engraçado É muito engraçado porque, assim, hoje em dia,
as pessoas me procuram por variados motivos, mas assim, sempre pega essa coisa da atração, sabe? É sempre, eu quero ser mais atraente pra algum fim. Sim. O fim que essa pessoa vai resolver é lá com ela, né? Mas é sempre ser atraente pra algum fim, porque tem uma metodologia pra isso. Então, pela primeira vez, eu acho, existe uma metodologia do que, cara, o que eu preciso fazer pra ser uma pessoa mais atraente? Porque na grande maioria das vezes, existe essa coisa de quero ser uma pessoa atraente, mas não existe o como, né? Não Sim. existe um passo a passo, digamos assim. Então, tipo assim, a partir do momento que a pessoa olha e fala assim, cara, tem um passo a passo pra eu ser atraente. Eu acho que é isso que ela, Isso. que ela olha e fala assim, é só eu seguir isso aí que eu vou ser uma pessoa Vai mais dar atraente, certo. que vai dar certo. Então, no meu começo era muito engraçado, porque como eu surgi na internet, né, digamos assim, ajudando homens, a minha promessa era que eu ajudava homens a conquistarem mulheres de alto valor. Então, eu nunca quis que o cara conquistasse qualquer mulher. Era, olha, só vou te ajudar se você quiser conquistar uma de alto valor. Se for qualquer uma, eu não vou te ajudar. E era muito engraçado o desespero, porque antigamente, meu público era completamente diferente. Hoje em dia são homens, mulheres entre ali seus 25, grande maioria 28 e 50 anos, sabe? Tem cara de 50 anos que me procura, mulher de 50 anos que me procura. Então, hoje em dia, esse é meu público. Mas, antigamente, quando eu entrei pra internet, meu público era, tipo assim, aqueles meninos de 15, Sei. 18 anos, sabe? Que estão ali Começando a começando a vida agora. vida. E eles me ligavam desesperados, mas era uma coisa assim, que eu vendia mentoria individual na época por um preço, tipo, eu não fazia ideia de quanto é que eu cobrava, né? Tipo, Só não tinha começou, vendido né? nada. E daí eles me pediam, eu falava assim, Kátia, a menina tá me mandando tal coisa, o que eu respondo? Aí, às vezes eu tava no aeroporto, tava começando essa doideira de viajar pra palestrar e tal. E daí eu tava no aeroporto e falava assim, cara, eu não posso agora. Ele, não, eu te pago 2 vezes mais pra você me responder agora. Eu tinha que abrir, juro pra você, no aeroporto, num quiosquezinho, uma ligação com o cara de vídeo pra eu poder ajudar ele a responder a menina. Porque ele não fazia a menor ideia do que respondesse pra menina. Virava tipo uma conselheira amorosa ali naquele momento. Porque era uma menina que ele colocava num patamar muito acima do dele, e aí deu alguma corda ali pra ele não sabia o que ele fazia. Tipo, Kátia, é a menina dos meus sonhos, eu não sei o que eu faço. Nunca cheguei nesse ponto. O que eu faço agora? Então é muito engraçado isso. Quanto que o homem fica bobo quando vê uma mulher muito bonita e ele perde meio que os sentidos, mas a mulher, em contrapartida, eu diria que é a mesma coisa. Só que não quando ela vê um cara muito bonito. É quando ela vê um cara que dá todo o checkzinho no checklist que ela fez de homem perfeito, Sim. de príncipe encantado. Aí ele bate com tudo, ela olha e fala assim, meu Deus do céu, é o amor da minha vida. E daí ela deixa de ser ela mesma na grande maioria das vezes e passa a ser aquela mulher que fica correndo atrás o tempo inteiro, aquela coisa, a pessoa se transforma, né, Sim. numa outra coisa completamente diferente. Que aí já envolve sentimento, já envolve paixão, outras coisas que aí... Você falou que você namora, certo? Uhum. Há quanto tempo? 1 ano e 5 meses, quase. Então, quando você conheceu ele, você já estudava isso. Já. E você utilizou todas as táticas pra atraí-lo? Ou não? Foi uma coisa natural? Não, foi engraçado, assim, porque quando eu vim do Rio pra São Paulo, né? E aí eu fiquei um tempo aqui em São Paulo, pra Alphaville. Aí ele chegou no meu Instagram perguntando de uma mentoria. Então ele veio como se fosse um possível aluno, sabe? Certo. Um possível cliente. Ele veio no meu Instagram, pediu Isso uma foi mentoria. sincero ou foi a tática dele? Acho que foi uma tática, né? Ele veio, pediu uma mentoria, aí eu olhei, fui olhar no Instagram dele, aí eu vi que ele era palestrante, que ele trabalhava com desenvolvimento pessoal e tal, com eventos presenciais. Aí eu olhei tudo assim no Instagram, eu falei, cara, por que esse cara quer uma mentoria? Achei esquisito, né? Porque às vezes eu entro no perfil da pessoa pra ver, e eu consigo ver uma razão a qual ela tá pedindo a mentoria. Eu sempre pergunto os objetivos, as dificuldades, mas assim, eu sempre bato o olho ali pra ver o que aquela pessoa precisa de primeira impressão, sabe? Aí eu entrei no perfil dele e não vi muita coisa. Eu falei, às vezes o cara tá passando por uma coisa que eu não sei, né? E ele tá querendo ajuda. Aí eu passei o número da minha equipe pra ele. Segundo ele ficou abismado. Ele falou assim, não, como assim, não sei o quê. Aí teve um dia que tinha um café muito famoso lá em Alphaville, ainda tem, né? E ele era meu vizinho, ele morava, tipo, a 5 minutos de mim, sabe? Num condomínio ali. E eu sempre ia nesse café porque eu ainda não tinha muito amigo. Lá em Alphaville, como é que acontece, né? Se você não conhece uma pessoa pra poder te inserir nos grupos que existem, você vai ficar muito tempo penando pra poder conhecer alguém. Eu já conhecia pessoas lá em Alphaville que me inseriam nos grupos, mas vira e mexe, tipo, não era todo dia que você se reunia com aqueles grupos, né? Então eu sempre ia pro café, eu morava num hotel na época, porque eu tava fazendo tipo um test drive, sabe? Se eu ficava em Alphaville ou em Floripa, eu tava em dúvida ainda. E daí eu fiquei morando uns 3 meses no hotel pra ver o que eu queria da minha vida. Daí eu fui num café, tava lendo um livro, e o nome do livro era um livro do Dale Carnegie, se eu não me engano. E o nome do livro era Como Se Tornar Inesquecível, juro pra você. O livro é muito bom, inclusive, tá, gente? Não é nada sobre paquera e nada disso. É como se tornar inesquecível, tipo, de persuasão, assim mesmo, sabe? Na cabeça das pessoas. E daí eu postei no Instagram, que eu tava lá, e ele me mandou uma mensagem.
Ah, não sei o que, tá sozinha, parará. Eu falei assim, não, pode, tipo, ele perguntou se podia ir, eu falei, não, pode vir, mas na minha cabeça, inocente, sei lá o que eu pensava na época, gente, eu achava que eu ainda ia fazer negócio com ele, porque eu olhei o perfil dele e falei, cara, ele tem eventos presenciais e tal, não sei o que, vai ver, a gente consegue fazer um negócio, né? Sim. E daí ele sentou lá e nesse dia a gente só conversou de trabalho, pô. E daí eu não fazia a menor ideia de que ele tinha segundas intenções. No final do date que não era um date, ele chegou pra mim e falou assim, ah, não, vamos tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Aí na hora que ele falou isso, eu falei assim... Negócio, cerveja, aí já... Calma aí aí. eu olhei, eu falei assim, tá, entendi. Entendi. E daí a gente saiu outras vezes, enfim... Mas o que aconteceu mesmo, que rolou com a gente, que rolou essa identificação, sabe? Foi o lance da gente ter mundos muito parecidos, sabe? Eu Sim. vejo que quando a gente produz conteúdo pra internet, todos os meus relacionamentos passados, enquanto eu já trabalhava com a internet, eu tava querendo começar nisso, terminaram justamente porque eu trabalhava com a internet, sabe? Não era o mundo deles. É muito difícil, e eu sei que é muito difícil você se relacionar com uma pessoa que é exposta na internet. Se você não vive o mesmo mundo que essa pessoa, é complicado você entender, sabe? Porque... Agora, hoje em dia, o meu público é 50-50, mas quando a gente começou a namorar, o meu público era 80% masculino, sabe? E até as pessoas começarem a entender... Tem muita gente legal na internet, muito cliente massa? Tem, só que tem muita gente que te acompanha que é sem noção, pô, Exato, principalmente daí tem homem, bastante, né? Tem muito homem sem noção. Então, até você entender que, cara, a pessoa, não é a culpada, não é a pessoa que tá ali se expondo, né? São as pessoas que chegam e tal, não sei o quê. É complicado. Então, eu vejo que o que gerou essa identificação, apliquei sim muito Capital Erótico, tá, gente? Mas ele também estudou muito meu conteúdo antes. Isso que eu ia antes falar. de vir falar comigo. Mas eu vejo que foi muito essa questão de mundos parecidos, sabe? É muito fácil você se identificar com uma pessoa que vive uma realidade parecida com a sua. Isso é uma das coisas que eu mais falo esse também. negócio de os opostos se atraem é balela, né? É muito balela Os isso. afins se atraem, né? Então, quanto mais coisa você ter proximidade com alguém, Sim. mais aquilo vai se afunilar para que você possa ter um interesse, né? Dar certo com essa pessoa, né? Eu costumo falar que, assim, os opostos eles não se atraem, eles se estressam, né, cara? Se você um dia já teve um relacionamento com uma pessoa que é oposta a você, você pode fazer retrospectiva aí, ou se hoje você tá tendo, você presta atenção que tá insuportável. É impossível, cara, você ter um relacionamento com uma pessoa que é oposta a você. É impossível, impossível. Não existe. Na face da Terra, você é a pessoa mais extrovertida do mundo e a pessoa é a pessoa mais introvertida do mundo. Esquece, não vai dar certo. É muito difícil. Por quê? Eu costumo falar que, assim, a gente não pode... Ela tá acabando com o meu relacionamento. Gente, não me levem a mal, depois eu vou colocar a culpa em mim. Não, eu entendi o que você falou. É porque eu e a minha companheira, a gente é muito diferente. Então, mas não em tudo, assim. Mas em gostos, em coisas, a gente é muito diferente. Cara, então, mas é exatamente o que eu ia falar. A gente não pode ser oposto no que diz respeito a valores, princípios, propósitos e objetivos. Isso não. Então, assim, não existe a possibilidade de dar certo com uma pessoa que tem um princípio completamente diferente do seu, que tem uma ideologia completamente diferente da sua, que tem propósitos completamente diferentes dos seus e objetivos diferentes. Então, por exemplo, seu sonho de consumo é ser mãe. Você vai se relacionar com um cara que tem pavor de criança. Você acha que vai dar certo? Nunca. Nunca vai dar certo. Nunca. Seu sonho é viajar o mundo. E aí você se relaciona com um cara que é super conservador e quer morar no Brasil pra sempre. Vai dar certo? Não vai dar certo, entendeu? Então, assim, é meio complicado isso. A não ser que um dos dois abra mão de um princípio. Só que você abrir mão de um princípio é muito difícil. É muito mais fácil você abrir mão de um gosto. Abrir mão de um gosto é fácil, pô. Sim. Abrir mão de um hobby, abrir mão de uma coisa assim, é de boa. Agora, se abrir mão de um princípio, de um objetivo... complicado. Agora, eu chamo de opostos complementares. Então, você é oposto em hobbies, em coisas fúteis, em opiniões. Então, tipo assim, eu também não sou igual ao meu namorado. A gente, inclusive, em algumas coisas de comportamento humano. Então, por exemplo, ele é uma pessoa que ele trabalha ouvindo música no talo. Pra ele pensar, ele precisa colocar a música lá em cima. Eu, pra pensar, cara, eu sou aquela pessoa chata que não pode ter um pingo de barulho. Se tiver um barulho, é só aquela musiquinha de fundo de elevador. Eu já sou sou igual você. Sabe? Eu não consigo. E daí, às vezes, a gente tem a nossa arranca-rabo. Ele quer colocar a música lá no talo e eu quero ficar no silêncio. Eu falo pra ele, cara, pelo amor de Deus, eu preciso pensar. Eu não consigo pensar com outras coisas acontecendo. Minha cabeça vai desligar tudo. Exatamente. Então, assim, você ser oposto nisso é uma coisa que é conversada. Você chega num consenso, tal hora você deixa do jeito dele, tal hora você deixa do seu jeito, vocês vão ali conversando, vão chegando no consenso. Agora, não dá pra ser oposto no que tange ali a tua ideologia, o teu princípio, o teu propósito. Aí realmente vai ser muito difícil. A não ser que é isso que eu falei, cara. Alguém o cara vai abrir mão, vai se adaptar, né? Mas é mais complicado, assim, sabe? No meu caso, assim, a gente tem valores muito parecidos. Né? Família, tal. Mas você falou no negócio de viajar o mundo. Isso já é uma, a gente já é um oposto, porque ela já viajou bastante, já viajou o mundo, um monte de lugar, mas
ela tem a ideia de repente, morar fora, morar no interior, ir pra outro lugar. Puta, eu sou um cara que, velho, eu não saio daqui de jeito nenhum. De jeito maneira. Eu sou um cara muito família. Sou um cara muito apegado, entendeu? Ela tem um irmão que mora fora. O irmão mora fora 15 anos, fez a vida dele lá nos Estados Unidos, tal, tudo, vem pra cá de vez em quando. Mas ele passou por uma coisa esse ano, que foi o falecimento do pai dela, do meu sogro. E ele conseguiu fazer o quê? O meu sogro ficou ruim, ele conseguiu vir e ficou 5 dias com o meu sogro. E eu vi o quanto isso foi ruim pra ele, sabe? Ele ficou mal. E eu falo isso pra ela, como eu sou muito família, eu falei pra ela, eu não moro fora nem ferrando, porque qualquer coisa que fala assim, ó, minha mãe, minha avó, minha irmã, tá mal, eu vou vir embora. Eu vou largar tudo, eu não vou conseguir viver em paz lá. E se acontecer um acidente de eles falecerem comigo lá, já era, acabou minha vida. Né? Acabou minha vida. Nunca vou me perdoar por eu não ter aproveitado os últimos momentos com eles. Mas aí é questão de valores. Sim. Porque pra mim, as relações, elas são muito importantes. Sim. Pra mim, o Bruno, ele não tem como objetivo de vida ser rico, ter casa de luxo, ter carro. Não. O meu objetivo de vida é ter as pessoas que eu amo o mais próximo possível de mim. Eu ter essas boas relações. Então, a gente não entra em embate por causa disso. Não é uma coisa que é problema pra ela. Sim. Né? Mas era um sonho que ela tinha. Ela pensava que ia acontecer isso, né? Mas ela decidiu, tipo, diante a relação de vocês. Não, desde o começo sempre foi tudo muito conversado. Né? A gente tem uma relação muito boa, sabe? De valores. A gente pensa sem ter filhos, em construir nossa casa aqui mesmo agora. É outras coisas, né? Mas em relação a gosto, a gente é muito diferente. Em relação a esse lance de viagem que eu citei, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu viajei muito, assim. O meu pai, ele é cirurgião plástico, ele sempre fez muito congressos, assim, sabe? No mundo. E daí, eu lembro que eu faltava, tipo, 2 meses da escola, assim. Meu pai dava, tipo, a justificativa, porque eu era meio nerdzinha na época da escola, pra poder ir com ele, né? Então, eu sempre tive esse lance da viagem muito em mim. Quando eu conheci o Naldo, que é meu namorado, ele tem uma filha de 14 anos. E, enfim, ele tem toda uma estrutura aqui, sabe? E eu sempre fui... Eu tenho um irmão e eu sempre fui da família a que era mais desapegada, assim, sabe? Então, eu amo meus pais de paixão, eles são do Rio. Então, sempre que eu vou, tipo, uma vez por mês pro Rio, e a gente fica lá um tempo, não sei o que, zoa, parará, e eu volto pra cá. Ou eles vêm pra cá também, né, quando eu faço os eventos. Só que o meu irmão, ele sempre foi ele sentiu essa necessidade sempre de estar, cara, eu sou muito grudado com os meus pais, sabe? E eu não, eu sempre fui mais, tipo, eu volto, eu amo, eu ligo, sabe? Eu dou um jeito. E quando eu e o Naldo, a gente começou a namorar, desde o começo ele foi muito transparente comigo, né? Também com o lance da filha dele e tal. Sempre perguntou pra mim se era um problema. Eu sempre falei pra ele que nunca foi um problema pra mim e tal. Mas a partir do momento que eu comecei a me relacionar com ele, eu entendi que o lance da viagem não ia ser mais antes tão presente igual era antigamente, sabe? Porque antigamente eu viajava, sei lá, quantas vezes por ano. A gente viaja muito, mas a gente viaja muito no Brasil, né? Então a gente não sai tanto do Brasil. Não fica tanto tempo fora. Não fica tanto tempo fora, exatamente. Eu já conversei com ele algumas vezes, né? Sobre a gente, tipo, ir pra outro lugar. Eu nem tenho essa vontade muito grande, mas como eu trabalho com internet, pra mim é tipo, eu sempre tive aquela coisa de, cara, se eu posso, por que não ficar um tempo em cada lugar, sabe? Se eu posso ir, voltar, fazer o que eu bem quero da vida, por que não fazer isso, sabe? Só que pra ele é um pouco diferente. Ele tem um porquê não dele, sabe? Então, mas às vezes a vontade dele até iria, mas tem algo maior, assim. Mas é tudo conversado, eu acho, né? Não. Eu acho que bate numa questão de, cara, é uma vontade, mas não chega a ser um valor meu, assim, sabe? Uma coisa de que, nossa, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Seria bom se acontecesse, mas se não acontecer, tá tudo certo. E é o que eu sempre falo, né? Relacionamento, no final das contas, você começa a se relacionar com uma pessoa, você entende que, cara, eu tô abrindo mão de muitas coisas por uma construção de algo melhor, sabe? Então... E o tempo faz a gente, às vezes, mudar até nossos pensamentos, né? Sim. Não Nossa, é nem por, muito. Não é nem por a pessoa impor alguma coisa, a gente mesmo acaba olhando e falando, é verdade, é bacana isso. Não é bacana. E o relacionamento é isso, os dois vão se conversar e vão ver o que é melhor pra si, né? A gente só consegue ter... Sei lá, eu parto do princípio de que a gente só consegue ter um relacionamento bem sucedido se eu tô aberto à mudança, assim, sabe? Eu falei isso num podcast esses dias e a galera ficou até meio brava comigo, mas eu vou te dar meu ponto de... O povo fica bravo comigo por tudo, gente. Qualquer coisa que eu fale, e o povo fica bravo comigo. Nossa, tem muito hater?
Cara, não tenho muito hater, não. Mas é que assim, eu vivo numa... Os meus seguidores são como se fosse uma bolha, assim, sabe? Eu meio que construí uma bolha. Então, todo mundo que tá ali comigo quase que concorda com 100% do que eu... Não é 100%, mas ali 80% do que eu falo. O que mais gera discordância no meu público é o lance da vestimenta, sabe? Mas mesmo assim, eles estão ali. Só que quando viraliza alguma coisa, o que é, tipo, sei lá, é meio recorrente. Quando viraliza alguma coisa, vai pra fora da minha bolha, sabe? E aí, quando vai pra fora da minha bolha, eu já não tenho mais aí é outra controle, história. porque a pessoa pega um corte de 30 segundos, 1 minuto e faz... Mas eu acho o máximo, gente. Eu debato com todo mundo que quer debater comigo, eu debato. E daí, eu fiz esse corte esses dias falando que o relacionamento, ele só dá certo se você tá adepto à mudança. Porque assim, quando você entra num relacionamento, você vem com a tua bagagem, digamos assim, e a pessoa se apaixona por você com aquela bagagem. Só que isso não quer dizer que durante o relacionamento inteiro você vai precisar ter aquela bagagem. Então, por exemplo, eu entrei no relacionamento sendo uma pessoa super, sei lá, baladeira. Eu saía todo final de semana, bebia todo final de semana, a pessoa me conheceu desse jeito. Só que agora, dentro do relacionamento, ela quer que eu aquiete um pouco, né? Que eu fique um pouco mais na minha. Aí, a grande maioria das pessoas tem um discurso de que, não, porque ela me conheceu desse jeito, então ela tem que me aceitar desse jeito. Não, porque ela tá me mudando, porque ela tá querendo... Enfim, mudar quem eu sou. Sendo que na realidade não, né, cara? Na realidade é você entendendo que antigamente você tinha uma vida e que agora você tem outra vida. E que uma pessoa te dar um feedback dentro de um relacionamento não necessariamente é ela falando pra você mudar. Então, um feedback é diferente, né? Do que você chegar pra pessoa e falar assim, não, porque você faz tal coisa, mas eu não gosto disso que você faz. Será que tem como a gente chegar num consenso pra resolver isso aqui? Isso é um feedback e a gente tentando mudar alguma coisa. Outra coisa é eu chegar pra pessoa e falar assim, não, eu quero que você mude, porque senão a gente vai terminar, sabe? Então, existem comunicações, né, dentro de um relacionamento, mas um relacionamento sempre dá certo se eu chego nele entendendo que eu tô desse jeito, mas eu tenho que estar disposta a mudar, cara. Então, se uma pessoa vira pra mim e fala que eu não gosto de alguma coisa, eu tenho essa mente fixa de que eu não vou mudar nada, a pessoa fala que não gosta, eu vou lá e falo assim, então tá, então beijo, tchau. Nem um relacionamento ia ser duradouro se fosse isso, né, cara? A gente tem que estar flexível às coisas. E cada pessoa é de um jeito, de uma forma. Eu até falei, quando a minha companheira estava aí num podcast que a gente estava falando sobre relacionamento, e eu falei exatamente isso, que nem tem muitas coisas nela que não me agrada. Mas eu não quero que ela mude nenhuma dessas coisas. Porque eu falo isso pra ela. Ela mudar isso, ela deixar de ser quem eu acho, quem eu me apaixonei, como eu me apaixonei. Então, eu prefiro me irritar em alguns momentos na vida do que ela ter que se matar pra mudar algo que é tão natural dela. Sim. Então, pra mim, eu nunca vi problema nisso, sabe? Na relação. Eu sempre entrei nas relações sabendo que a pessoa vai ter coisas que não vão me agradar, como vai ter coisas que eu também não vou agradar ela. Mas o ponto é, Bruno, eu tenho que ter controle sobre os meus atos. Sobre o que cabe à minha responsabilidade, o meu controle. Então, o que é mais fácil? É mais fácil eu implorar, brigar, me chatear, que a pessoa mude, que a pessoa faça o que eu desejo? Ou é muito mais fácil eu, Bruno, começar a não ver problema nisso? Sim. É o que eu tenho controle. Porque aí eu não fico à mercê de alguém mudar ou não por mim. Eu fico com aquela situação controlada. Se ela mudar, como você falou, vou dar o feedback. Se ela achar que deve mudar e melhorar, porra, vai ser ótimo. Sim. Mas se ela ver que aquilo é algo que é um dos pilares que ela tem, porque tem coisa que a gente muda que é o nosso pilar. Se ela achar que aquilo é um pilar dela, ela não tem que mudar. Sim. E eu, Bruno, tenho que entender que aquilo não vai ser um causador absurdo de um conflito ou de alguma coisa negativa pra gente, né? Até porque se fosse um causador absurdo, vocês nem teriam começado, né, pô? Eu acho que assim, cara, a mudança, ela vem... Você pode dar o feedback, falar o que tá incomodando, porque o relacionamento você tem que ser transparente, né? A comunicação tem que ser assertiva. Mas sempre vai partir da pessoa, né? Então não vai partir de você virar pra ela e falar assim, olha, você tem que mudar isso. É a pessoa entender que aquilo tá te incomodando, colocar na balança e falar assim, pô, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Mas sempre parte da pessoa. Acho que no momento que você decide mudar outra pessoa, tu cria uma expectativa desnecessária e a frustração é quase que certa, né, cara? E o errado, no final das contas, é sempre a gente que tá criando a expectativa, nunca é o outro que não cumpre. E você falou uma coisa que é interessante. As pessoas, elas nunca vão mudar porque você quer que ela mude. Ela vai mudar se ela enxergar que aquilo é melhor pra ela. Então é um erro também que a gente, às vezes, as pessoas fazem, que é virar pra outra pessoa e falar que ela tem que mudar porque é ruim pra você. Sim. Ao invés de mostrar pra ela um cenário onde, de repente, pode ser que ela analise e fale, poxa,
realmente é o melhor cenário eu melhorar, mudar isso daqui. Então, até a forma de a gente abordar o outro, a gente precisa ter uma leveza na hora de falar e não mostrar um egoísmo ao ponto de eu quero que você faça a minha vontade. Eu apenas estou te abrindo os olhos para que você enxergue outros campos que de repente pode ser até melhor para você. Sim. A persuasão e a manipulação, né? É isso. Eu tava falando... Eu fiz uma live com o Bulhões, foi terça-feira. Terça-feira a gente fez uma live juntos. E daí a gente entrou exatamente nesse... A gente também é meio assim, a gente entra na live e vai no flow, né? Conversando. Daí a gente falou sobre esse assunto e a gente entrou em comunicação dentro de relacionamento, que é exatamente isso que você tá falando, né? Quando tem uma DR, uma coisa difícil da gente lidar ali... Só sai um problema dali se você não conseguir se comunicar do jeito certo, sabe? Então, o relacionamento, a gente tem que entender que nunca é eu contra a pessoa que tá naquele relacionamento comigo. É sempre eu e a pessoa contra o problema, né? Isso. Então, é eu mostrar pra ela que, cara, talvez se você mudar nisso aqui, vai ser melhor pra gente. E se você mudar nisso aí, eu posso mudar nisso aqui também. Então, nunca você apontando o dedo pra pessoa falando assim, ah, não, você tá errada nisso, você tem que mudar nisso, né? Você trazendo ela pro teu ecossistema, pra tua visão de mundo, mostrando pra ela por que você se sente incomodado ou incomodada com aquilo e falando que, cara, do mesmo jeito que eu tô te dando esse feedback, fique aberta pra você também me dar um feedback e eu vou mudar até onde eu achar que vai ser favorável pro nosso relacionamento, né? Sim, é você dar abertura pra falar e pra ouvir. Sim. Porque a gente não temos que acreditar que nós somos perfeitos, ao ponto de eu consigo enxergar coisas negativas em você, mas eu não tenho nada negativo. Então sempre vai ter uma troca. E eu acho que essas conversas são muito boas no relacionamento, né? E voltando à parte da atração, que eu achei muito interessante, eu achei isso muito interessante mesmo, porque foi o que eu te falei. Eu vivi uma vida onde eu sempre atraí pessoas à minha volta, mas eu nunca... Não sabia por quê, né? Por quê? E agora você falou isso, eu falo, caramba, isso tem muito significado pra mim, né? Mas quando você começa a entender isso, estudar isso na sua vida... Eu vou falar igual algumas vezes a gente fala pra algumas psicólogas, amigas minhas, que eu falo assim, a partir do momento que você se forma, entende melhor isso, a sua vida é baseada nisso, de, tipo, analisar as pessoas ou não? Acaba virando uma coisa natural? Todas as pessoas que você se encontra, você já faz esse checklist. Não de como casal, mas como pessoa. Sim. Pô, essa pessoa aqui é uma pessoa bacana pra ter uma amizade. Essa pessoa é uma pessoa bacana pra mim, se você for solteiro, pra me relacionar. Essa pessoa é uma bacana pra fazer negócio. Você acaba tendo isso diariamente, tipo, direto? Porque tem uma amiga minha psicóloga que ela fala que, puta, depois que ela se formou, a maioria das vezes que ela senta pra conversar com alguém, ela se vê, às vezes, analisando a pessoa. Acontece isso também com você depois que você aprendeu isso? Acontece, mas eu não vejo como um peso, porque, assim, pra mim, as pessoas que me conhecem, que elas entendem o que é o capital erótico, e depois elas conversam comigo, convivem comigo, elas falam que eu vivo o capital erótico, elas olham pra mim e elas veem, tipo, a personificação, sabe, do que eu tô falando, porque eu me importo em viver, de fato, o que eu ensino, né? E, hoje em dia, não existe a Kati abrindo mão do capital erótico, porque eu meio que pauto a minha visão de mundo nisso, sabe? Então, todo mundo que esbarra na minha vida é inevitável, assim. Não é que eu analiso, não é que eu paro pra ficar entendendo a pessoa, nada disso. É como que o capital erótico, como ele é uma primeira impressão, em 5 segundos eu olho pra pessoa e eu tomei todas as decisões que eu precisava, sabe? Sim. É mais ou menos isso, assim. Eu olho pra pessoa, em 5 segundos eu já entendi tudo que tá vindo dali, assim, sabe? Então, pra mim, hoje, é como se fosse igual essa sua amiga falou, assim, não é que eu paro pra analisar todo mundo. Mas vem natural. Mas vem natural, assim, sabe? É a mesma coisa, tipo, quando eu tô, sei lá, me vestindo, ou quando eu tô indo pra um evento, eu não penso em capital erótico. Agora, nesse momento, eu vou colocar tal pilar do capital erótico em prática. Não, é como se fosse uma coisa natural. E é esse o intuito, que se torne natural pras pessoas também. Não só quando eu ensinando pras pessoas, mas que as pessoas que praticam isso também se torne algo natural na vida dela. Porque por mais que, Kátia, é um passo a passo, no começo vai ficar meio forçado nesse sentido, né? Porque a gente precisa treinar, praticar e tudo mais. O intuito é que no final das contas isso se torne tão leve pra você e tão natural que você não tem que ficar pensando depois, que se torne um hábito, digamos assim, né? Então hoje, eu, junto com o capital erótico, eu diria que um pouco do meu feeling também, porque eu sempre tive um feeling bom pra isso, eu consigo identificar exatamente as pessoas, assim, que eu quero fazer negócio. Às vezes eu sei a pessoa que eu vou fazer negócio, tipo, no futuro, eu consigo entender se é o momento ou não pra eu fazer negócio com aquela pessoa. Então, às vezes, eu e meu namorado, a gente tem muito isso, assim.
A gente tá inserido em meios aqui em Alphaville, em São Paulo, de pessoas que têm um grande nome, assim, no digital e tal, sabe? Que são pessoas importantes e que tem pessoas que me conectariam com aquela pessoa, sabe? Ela tá ali de alguma forma na minha rede de contatos. Mas eu sei que agora não é o momento de me conectar com essa pessoa, sabe? Então, eu consigo ter esse feeling também de olhar e falar assim, cara, eu sei que eu poderia falar com ela agora, mas eu vou ficar mais de boa porque ainda não é o momento certo onde eu vou agregar muito valor pra vida dessa pessoa. Acho que ainda falta eu me trabalhar pra agregar ainda mais valor pra vida dessa pessoa, para que seja algo definitivo, sabe? Então hoje, qualquer pessoa que aparece ali na minha vida, eu consigo entender se, pô, vai virar amigo, vai virar um parceiro de negócios. É isso que eu ia perguntar. Vai virar uma... Você consegue bater o olho, assim, bater o olho não, mas ter esse momento de você entender aonde aquela pessoa caberia melhor na sua vida? Cara, consigo. Consigo entender também se aquela pessoa não cabe em nada pra mim, sabe? Às vezes é só uma... É uma pessoa que eu tenho que conviver ali naquele momento, conheço naquele momento, mas eu olho, bato o olho e falo assim, tá, essa pessoa não... Passou. Foi só nesse momento. Mas também pode ter pessoas que você vai achar interessante, mas que você vai falar assim, não, beleza, na minha vida não vai fazer parte, mas aquela pessoa ali, eu aconselharia pra outra. Puta, aquela pessoa é uma boa amiga, aquela pessoa é um bom profissional. Você consegue ter essa percepção. Tem arquétipos pra isso? Tipo assim, que nem você citou os pilares... Tem uns com mais porcentagem, outros não. A porcentagem ela é a mesma perante o que você vai buscar numa pessoa? Cara, é a mesma. Tipo, amigo é isso, amor é isso, profissional é isso. É sempre o mesmo. O capital erótico é um só. Certo. Sabe? Então, tem umas pessoas que me perguntam isso, tipo, Kátia, existe capital erótico de relacionamento e o capital erótico dos negócios? Existe capital erótico de mulher e o capital erótico de homem? Não, não existe isso. A única coisa que existe é o capital erótico. E daí ele funciona do mesmo jeito, seja pra amizade, seja pra homem, seja pra mulher, seja pro negócio, seja pra relacionamento afetivo. Ele é sempre a mesma coisa, sabe? O que vai mudar é a tua percepção, o que você tá buscando hoje, né? Então, talvez, se eu estiver valorizando, sei lá, negócios hoje, eu vou estar mais suscetível a ter os meus olhos voltados para negócio e para pessoas que podem me proporcionar negócios. Sim. Então, eu vou estar mais focada nisso. Agora, entendi. se eu tô mais focado para amizade, não tô tão focado em negócios, aí meus olhos vão estar talvez valorizando outra coisa, Sim. né? Então, essa é a única diferença. Mas hoje em dia eu consigo, assim, sabe? Entender não só as pessoas, onde que elas cabem, mas também se cabem. E aí eu consigo entender também o que você falou. Essa pessoa aqui seria muito boa pra X pessoa. Então, a gente sempre faz conexões, né? Tipo, essa pessoa eu indico pra tal pessoa porque eu já sei que elas vão se dar muito bem. E é muito doido. Às vezes a gente só olhando, nem precisa conversar muito com a pessoa. A gente só olhando, a gente olha e fala assim, cara, tenho certeza que ela vai se relacionar muito bem com aquela pessoa. E é sempre assim. Tem pessoas que a gente olha, nossa, se dá muito bem com aquela pessoa. Mas já teve uma situação que você não teve a oportunidade de conversar com a pessoa. Um exemplo, você não teve... Tá numa festa ou tá em algum ambiente que tem muitas pessoas. E teve alguma pessoa que bateu o olho, você bateu o olho e falou assim, nossa, essa pessoa, ela seria uma ótima amiga. Meu, eu não posso deixar passar essa oportunidade, eu preciso conhecer, me conectar com essa pessoa. Cara, tem várias vezes. Eu tenho muito isso com negócios, assim, sabe? Com amigo eu tenho, mas é que a amiga é mais uma construção, enfim, né? Sim. Mas com negócio eu tenho muito, muito, muito. Às vezes eu nunca vi a pessoa na vida, mas daí eu olho pra pessoa e falo assim, cara... Eu não sei se a gente acaba se identificando com a pessoa, com o modo que ela se porta, que ela conversa, com o jeito, com a aparência, enfim. Eu sei que eu olho para as pessoas e eu sei exatamente quais são as pessoas que eu gostaria de fazer negócio. A pessoa pode nem... Eu nem sei o que a pessoa fala. Eu nem sei se a pessoa fala de espiritualidade, de finanças, de sei lá o que a pessoa fala, mas eu olho para ela... você faz aquele checklist e você vê que ela é boa no que ela vai fazer. Exatamente. Então não me importa mais o que vai sair da boca dela. Eu sei que ela vai ser boa em qualquer coisa que ela faça. É lógico, né? A gente se torna suscetível a determinadas enganações, mas eu diria que quando a gente aplica o capital erótico, a gente sabe até perceber quando é enganação e quando não é, sabe? Você acaba tendo um conhecimento melhor sobre as pessoas, né? Sim, porque hoje em dia tem um monte de gente que se porta super bem, se veste muito bem, tem um discurso lindo, mas que você vai conhecer a pessoa, você olha e fala, meu Deus do céu. Não, você vê que é diferente. Então... Tem gente que é robotizada, né? Sim. Você percebe que a pessoa gravou aquilo pra passar aquela imagem, mas o natural dela não é aquele. Exatamente. Ainda mais eu consigo enxergar também. Consegue enxergar também? Isso é muito claro também na internet, pô. Hoje em dia, na internet, eu consigo ver quando é uma pessoa que é um personagem e quando a pessoa é uma pessoa normal, cara. Depois que eu entrei nesse meio, eu peguei pessoas, não vou citar nome, mas eu peguei pessoas que, assim, não no meu, mas quando na produção, quando eu trabalho no Real, que eu trouxe pro Real que a pessoa é um personagem, velho. A pessoa chegou lá totalmente diferente, não vou falar quem é, mas eu vou falar, é do humor. Que, porra, eu olhava a pessoa e falava, nossa, a pessoa deve ser fantástica. Eu admirava. Continuo admirando ela profissionalmente. Mas na hora que eu conheci ela, era totalmente diferente. Parece meio antipática, meio... Aí na hora que vai gravar, vira um personagem.
Falei, nossa senhora, velho, isso Cara, é muito teve louco. uma vez que eu fui num podcast de um amigo. Eu sempre fico amigo do. Assim, é quase que unânime, assim. Eu saio do podcast e depois a gente vira amigo, sabe? E daí tem um podcast chamado Papo Mil Grau, de um amigo meu, Do Correia. Dudu. E eu fui. Convidei ele, tá? Convidei ele. Ele é muito massa. E eu, sei lá, eu perdi as vezes de quantas vezes eu fui no. Eu acho que eu já fui umas 5 vezes no podcast. Eu fui muitas vezes. E lá, e no estúdio de gravação também tinham outros podcasts. E eu era sempre convidada várias vezes, e acabou que a gente foi ficando amigo, né? E daí, uma vez a gente tava conversando exatamente sobre isso. Não lembro quem. Aliás, eu lembro, mas não vou citar nome, depois eu te falo no privado quem eu que também era. te falo depois. Mas a gente tava conversando. E tem algumas pessoas que foram lá já e que era exatamente assim. A gente tava conversando e ele falou assim, cara, Kátia, às vezes a pessoa tá aqui, não é que ela não é gente boa, é antipática, mas só o fato de que existe esse lance hoje na internet de que tudo tem que ser arquétipo, de que tudo tem que ser, nossa, tem que ser um personagem. A pessoa ela tava ali de boa, de repente ela precisou, tipo, de 5, 10 minutos pra ela entrar num personagem e falar assim, não, agora eu tô dentro do personagem, agora eu posso gravar. Cara, isso pra mim tá tão fora da minha realidade que eu não consigo nem imaginar, porque eu fico pensando e falo, cara, não é possível, a pessoa ela precisa de 5, 10, 15, 20 minutos pra poder ter um personagem ali, pra entrar no personagem, pra aparecer dentro da câmera. Daí eu fico pensando que isso em algum nível se torna meio insustentável também. Imagina, toda vez que você tem que gravar um story, você tem que fazer uma mentalização ali de que, não, agora eu tô dentro do personagem. Eu acho isso meio... Não, eu também não consigo. São as nuances da internet, que a internet é muito boa, mas existe o momento ali que é meio ruim, né, cara? Não tem muito pra onde a gente... Eu sempre, desde quando eu comecei, eu sempre quis deixar bem claro quem eu sou. Por isso que eu não escondo nada. Escondo eu gosto de beber, escondo minha espiritualidade, sou um cara de muita fé, brinco, tenho amigos, eu gosto disso, porque eu tinha muito medo disso, sabe? De falar assim, agora tô entrando nesse meio das redes sociais, sabe? Aí de repente eu vou ser nichado por uma coisa e eu não posso chegar. No começo, eu meio bitolado nisso. Na hora que o meu Instagram começou a bombar, eu não queria postar churrasco, festa lá. Eu criei um outro pra deixar só os meus amigos. Só que não durou meses, porque eu falei assim, eu tenho que ser quem eu sou. Porque se eu não mostrar já quem eu sou agora, ferrou pra eu voltar atrás depois, né? Aí eu comecei. E deu certo, as pessoas gostam de mim porque eu sou isso. Falo sobre relacionamento, falo sobre vida, falo sobre besteira, bebida, posto futebol, posto coisa, falo sobre tudo. Minha fé, né? Que fé hoje em dia, falar de religião, fé é uma coisa muito complicada, né? Às vezes a pessoa... É mó chato, né, cara? A pessoa te encontra presencialmente, aí, tipo, na internet, ela vai lá e cria a maior expectativa sua. Ainda mais a gente faz os eventos presenciais, né, cara? E daí a pessoa, ela cria Você tá num pedestal pra ela. E a gente, como produtor de conteúdo, tem que entender isso. Que a gente tá num pedestal que a pessoa, por mais que a gente mostre muito das nossas vulnerabilidades, a pessoa acha que a nossa vida é perfeita, maravilhosa e coloca a gente num pedestal. E daí, se eu não for exatamente do jeito que eu mostro na internet, a pessoa encontra comigo pessoalmente no evento e ela sai decepcionadíssima. Isso vai ser horrível. Ela olha e fala assim... E é pra ser o completo oposto. É pro evento ser uma experiência muito superior ao que é a internet. Então, o maior elogio que eu posso receber, que eu sempre recebo das pessoas, é assim, Kátia, eu conheci você na internet, eu gosto de você na internet, mas você pessoalmente é outra coisa. Outra coisa no sentido de ser um outro nível, de ser muito melhor do que você é na internet, você é presencialmente. E eu entendo isso a um nível... Assim, não é... Eu entendo que na rede social, como eu posto muito corte... Os cortes que eu posto, eles são muito agressivos, né? Então, parece que eu sou meio esquentada, sabe? Parece que eu sou meio raiva. Só que aí a galera me conhece pessoalmente e fala, cara, você é tão de boa e eu sei. Eu acho que você não pareceu em nenhum momento aqui. É um elogio bom de você receber, tipo, não, você é melhor pessoalmente do que você é pela internet, sabe? Porque quer dizer que, ok, eu não sou uma máscara na internet, mas pessoalmente eu sou ainda melhor, então tá tudo ok. Mas isso é muito bacana. Eu sou espírita, né? E eu frequento um centro que uma seguidora minha, ela me conheceu através das redes sociais. Aí ela começou a ir frequentar o meu centro, que eu vou. Através desse centro, ela acabou entrando pra trabalhar nesse centro e tal. E hoje, ela me escolheu como padrinho dela no centro. Que massa. Uma seguidora. Que falou assim, eu vi as suas palavras, vi as suas coisas, aí um dia fui, te conheci, e você é realmente isso que você mostra. Sabe? E eu acho isso muito bom. Porque eu não quero mudar quem eu sou. Sou o Bruno, brincalhão, amigo. Quem me encontrar na rua um dia, pode me parar que eu vou dar um abraço, eu vou conversar. Se quiser ir pra um bar tomar um negócio, a gente vai tomar um negócio. Vamos dar muita risada e vamos ser amigos. Vou te chamar pra minha festa de aniversário. Esse sou eu. Eu sou assim, né? É meu natural isso. Você tem uma religião, não?
Cara, eu tenho todas as religiões, na verdade. Eu sou o tipo de pessoa que durante muito... Nossa, faz muito tempo que eu não falo assim, podcast, eu gosto de falar disso até. Durante muito tempo da minha vida, eu diria que durante 20 anos, assim, antes da entrada do digital, eu não acreditava em nada. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava... Eu era uma pessoa muito cética, no sentido de que era muito difícil eu crer numa coisa que eu não conseguia ver, sabe? Certo. Na minha cabeça, eu não conseguia fazer a correlação das coisas. Você se considerava ateia? Ou Não, nem isso? eu Você não me só considerava nada, assim. Certo. Eu só não me ligava no quesito religião e fé, sabe? Certo. Mas aí todo mundo que falava de Deus pra mim, eu nunca falava a palavra Deus, sabe? Eu não me sentia à vontade de falar sobre Sim. isso. E uma vez eu falei isso com a minha mãe, meu pai é espírita, minha mãe também, mas também tem aquele espírita meio cristão, assim, sabe? Minha mãe acredita meio que nos dois, assim. Aí você vai lá olhar no santuário dela, tem tudo de tudo que é religião, sabe? Sim. Então aquela pessoa meio que acredita em tudo. E daí, meu pai é espírita mesmo. E daí, um dia eu falei pra minha mãe, ela falou assim, ela ficava indignada quando eu acreditava em Deus, aí ela falou assim pra mim, mas por que você não acredita? Eu falei, mãe, porque eu não consigo ver, pô, como é que eu vou acreditar num negócio que eu não vejo, que esquisito, sei lá. Aí ela foi lá, eu lembro até hoje, pô, ela foi lá e pegou o controle da televisão e ligou a televisão. Aí eu olhei pra ela, ela falou assim, você viu o que aconteceu? Eu falei assim, o quê? A televisão não ligou? Eu falei assim, ligou. Ela, mas você viu a corrente indo até a televisão pra ligar a televisão? Aí eu falei assim, não. Ela falou assim, pois é exatamente isso. Você não vê, mas você vê o resultado. Aí eu olhei e falei assim, caraca, meu, é verdade, pô. Aí as coisas começaram a fazer mais sentido na minha cabeça. Só que eu ainda ficava meio assim. Eu comecei a falar que eu acreditava no universo. E daí, quando eu entrei pro digital, foi ali na pandemia, eu comecei a ficar meio surtada, assim. Porque quando você começa no digital, é uma coisa meio esquisita, assim, sabe? Você vê, de repente, muita gente, e aí... É diferente. É difícil a gente lidar um pouco com as coisas. E na época nem existia esse lance de podcast, mas eu gravava os rios, sabe? Gravado mesmo. E daí, eu não sei, eu senti uma necessidade de buscar alguma coisa a mais. E daí uma vez eu fui num evento, foi o primeiro evento do digital, assim, que eu fui, de um cara que tinha me convidado. E nesse evento, no final do evento, teve uma roda indígena. Olha que loucura. Teve uma roda indígena com uma fogueira e teve uma dinâmica, assim, de você escrever umas coisas e jogar na fogueira, enfim, alguma coisa assim. Só que eu fiquei muito emocionada, pô. Eu não parava de chorar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o lance dos índios estarem lá comigo, eu achei muito doido. E daí, a partir desse momento, e eles também inculcaram muito comigo, assim, sabe? Tipo, o tempo inteiro eles ficavam em volta de mim. E daí, eu cheguei em casa e falei assim, cara, eu meio que senti um chamado, sabe? E daí, qual que foi o meu processo, né? Comecei a sentir essa necessidade. Eu falei assim, tá, vou começar com o universo. Eu comecei a ficar bitolada em cristal. Então, eu amava cristal até hoje. Você vai lá em casa, tem 500 cristais espalhados pela minha casa. E eu amava cristal, amava. Eu pegava tudo e colocava na lua. Aí eu comecei a meditar e aí eu falava com a lua. Eu conversava com a lua como se a lua fosse Deus, assim, sabe? Daí eu conversava, pedia, agradecia, tudo com a lua. Aí eu comecei a me sentir mais confortável em falar de Deus, assim, ao longo do tempo, sabe? Daí eu fui começando a ir um pouco para todas as religiões. Então eu ia conhecer um pouco de tudo, assim. Eu ia conhecer um pouco da religião indígena, então eu ia para os rituais dele. Eu ia conhecer um pouco da religião espírita e eu ia lá para os centros e eu... Enfim, conhecia lá. Aí a única coisa que eu nunca fui muito fã era de frequentar a igreja, assim, sabe? Na minha casa eu nunca tive muito essa coisa de frequentar a igreja, mas eu ia, assim, de vez em quando, sabe? Então, eu comecei a ir pra vários nichos de religião. Então, hoje em dia, eu costumo falar que eu tenho a minha religião, que é assim, eu acredito em tudo até que me provem o contrário. Se alguém me provar, era o completo oposto do que eu era antigamente. Isso que eu falar. Eu acredito em tudo. Se alguém me provar por A mais B que o que eu acredito é falso, aí tudo bem, aí eu deixo de acreditar. Mas até então, eu acredito em tudo, pô. Tudo que me falar. Eu te perguntei porque... No espiritismo, onde eu acredito, a intuição, ela fala muito nesse ponto. E nesse meio de desenvolvimento pessoal, de você conversar, lidar, né? Que nem você falou os 5 pilares aí do capital erótico, né? Aí eu, Bruno, fiquei quieto, porque eu não sabia se você tinha proximidade com o espiritismo, mas como você tem, não tem problema nenhum falar, né? Tem pessoas que têm preconceito, então não nem falo. Mas na hora que você tava falando isso, eu na minha cabeça falando assim, mano, tem um 6º pilar aí, que eu considero que é, pelo fato do espiritismo, de ser energia, né? Que a gente fala, né? Mas é energia. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito isso, a energia da pessoa. Às vezes a pessoa ela não precisa falar nada, mas conforme a forma como ela chega... Eu me arrepio, não me arrepio, eu sinto essa energia. Então, eu acho que isso conta muito. Conta. Para mim. E aí, eu te perguntei por causa disso. Eu falei, como ela trabalha com isso? Será que ela utiliza algum dessas intuições para isso também?
tal, porque eu falei, porra, isso tem muito ligado com isso. Normalmente o desenvolvimento pessoal, as pessoas que lidam com pessoas, elas têm essa facilidade Sim. de energética, né? De... Isso é uma coisa que não tem como. Eu não coloco nos pilares que não tem como Sim. você ensinar sobre energia, Não né? tem É uma como. coisa muito da pessoa. Mas eu sou surreal com isso, cara. O meu namorado, ele costuma falar pra mim que ele só toma uma decisão quando eu falo pra ele que tá certo. No sentido de que, principalmente relacionado à pessoa. Quando eu inculco com a pessoa, cara, quando eu falo, ou olho pra ele e falo, cara, não faz negócio com essa pessoa, não vira amigo dessa pessoa, tem alguma coisa errada com essa pessoa, ele não faz. Porque ele, todas as vezes que ele tentou fazer, e eu falei pra ele que não era pra ele ter feito, ele se deu mal no final, cara. Porque ele tinha muito, ele conversa comigo que ele tinha muito essa intuição também aguçada, mas o trabalho acaba distanciando um pouco a gente disso quando a gente fica muito bitolado com o trabalho, né? Sim. E eu sinto que eu tenho muito isso, não só com pessoas, mas com o ambiente, cara. Tem determinados lugares que eu chego, e isso só aconteceu uma vez na vida, inclusive. Mas tem determinados lugares que eu chego e eu me sinto meio desconfortável, e você não sabe explicar por que tá desconfortável, mas eu sinto que tá desconfortável, mas tem lugares que eu consigo ficar. Só que tem lugares que, cara, aconteceu uma vez na vida de eu não conseguir ficar no lugar. Assim, era um evento de marketing digital, numa casa antiga aqui em São Paulo, inclusive, com várias pessoas super famosas, enfim, sabe? Assim, no meio do digital, e era um evento de mastermind, eu tinha sido convidada. E daí, eu tava desconfortável o evento inteiro. Chegou no final, teve um coquetel, e eu não queria nada, assim. Eu queria ficar sentada na minha cadeira. Até que eu comecei, era 8 horas da noite. O evento ia até, tipo, sei lá, 2, 3 da manhã. Nossa. Eu tava com as minhas amigas lá, e eu falei pra elas, eu falei, cara, eu não tô suportando esse lugar. Eu não sei explicar por quê. Todo mundo preocupadíssimo comigo. Kátia tá passando mal. Eu falei, não tô passando mal, tô bem. Eu só preciso ir embora. E daí, meu namorado também estava se conhecendo na época. Ele, cara, o que aconteceu? Cara, eu não sei explicar, pô. Tem alguma coisa que em alguns momentos me repele de alguns lugares, sabe? Então eu acredito muito nisso. Eu tenho muito isso. Eu sou um cara que eu nunca fui de balada. Nunca fui baladeiro. Uhum. Porque desde jovem, qualquer lugar que tenha muitas pessoas diferentes, muita bebida e muitas pessoas com pensamentos levianos, a minha cabeça parece que vai explodir. Eu fico com aqui, ó, uma dor na sinusite aqui, ó, horrível. E eu passo mal e vou embora. Tenho amigos meus que cantam em shows, esses negócios, que nem... Uma vez eu fui num amigo meu, um show que ele ia fazer numa balada, fui. Ele tava preparado, ele ia falar, pô, ia até me homenagear. Do nada ele fala, só que eu queria agradecer meu amigo AZ que tá aqui hoje. Cadê o AZ? Cadê o AZ? Eu tava passando mal lá fora. Minha cabeça explodindo, eu não conseguia ficar lá dentro. Então eu tenho muito isso. A energia, pra mim, ela determina muitas coisas. Tanto de relação, quanto de ambiente, né? Porque eu sei diferenciar o ambiente da pessoa. Às vezes o ambiente é poluído, mas a pessoa que tá ali não, né? Tem essa diferença. Não vou nem entrar nesse assunto pra você entrar. Senão outro podcast, gente. Eu adoro falar sobre isso. Adoro falar, adoro demais, porque é o que me move. Foi o que mudou minha vida, né? Foi o que eu te falei. Há 10 anos atrás, eu era um Bruno diferente, que quando conheceu a espiritualidade, eu entendi o que eu precisava fazer pra ser um homem de bem, como eu falo, pra melhorar como pessoa. E isso transformou minha vida. Então, eu adoro falar sobre isso, porque não incentivar as pessoas a seguirem uma religião ou a minha fé, mas é mostrar pras pessoas que, cara, existe algo que pode te mover, que te melhora, entendeu? Sim. Isso eu acredito que um dos pilares de uma pessoa de alto valor, digamos assim, é a espiritualidade. Independente de onde que você vai apoiar a tua espiritualidade, se você vai falar com a lua, que nem eu falava, se você vai falar com o cristal, se você vai ir pro espiritismo, sei lá, pro cristão, evangelho, qualquer coisa, pros rituais aí de ayahuasca, qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai apoiar a tua espiritualidade, você precisa de alguma coisa, porque chega num nível, principalmente pra gente do digital, chega num nível que você sozinho, com a tua cabeça, tu não consegue, sabe? Tu precisa de alguma coisa pra se apoiar. Você precisa de um suporte, de algo, por mais, vai você acreditando ou não, mas é bom saber que existe algo pra pra seguir, né? Pra te ajudar, né? Então eu falar sobre isso. Nós vamos marcar outro podcast pra falar só sobre isso. Fechou. Sobre energia. Vai ser inédito, sinergia, porque aí eu já entro num tema que eu gosto. Que eu entendo, entendeu? Que aí é outra história. A gente pode conversar mais sobre isso. Fechou. Antes de acabar, eu queria fazer só umas perguntas que as pessoas... Passou bastante tempo, você viu? Assim, quando o papo é bom, a hora passa que a gente nem vê, né? Vou selecionar aqui só umas perguntas que as pessoas fizeram, né? Essa daqui é boa, hein? Como manter a admiração do outro por você ao longo de anos em relacionamento longo?
Essa é boa, viu? Como manter a admiração? Gente, a admiração é aquela coisa, né? Uma vez que a gente perde, é muito difícil a gente tentar se enganar e recuperar ela de novo, né? Então, eu acredito que a admiração, ela tá muito ligada com as coisas que você proporciona para dentro de um relacionamento, sabe? Então, o único jeito de você não perder essa admiração, ou seja, manter essa admiração da outra pessoa por você e de você pela outra pessoa, é os dois sempre estarem agregando para dentro do relacionamento. Um dos maiores erros que a gente tem em relações, assim, é que quando, na grande maioria das vezes, eu entro num relacionamento, aí passa um ano ou 6 meses, sei lá, tu entra numa zona de conforto e aí tu fica para sempre dentro daquela zona de conforto, achando que agora que você já conquistou aquela pessoa, você pode mostrar a sua cara, digamos assim. Você pode tirar a máscara e mostrar todos os seus defeitos. Já tá conquistado. Já tá conquistado, então não tem mais como perder. E sempre tem como perder. Anota isso pra vida de vocês. Sempre tem como você perder alguém, nunca tá 100% ganho, sabe? Então, a única coisa que mantém a admiração é você nunca se contentar com essa zona de conforto e sempre trazer coisas pra agregar pra dentro do relacionamento. Independente da área, às vezes é no espiritual, às vezes é no teu intelectual, é uma informação que você traz pra dentro do relacionamento que aquela outra pessoa não tinha. Às vezes é no emocional, é alguma coisa de inteligência emocional que você vai trazer pra dentro do relacionamento e vai mudar toda a configuração do relacionamento de vocês. Então, o único jeito da gente manter a admiração é sempre estar agregando valor. Pra pessoa olhar pra você e falar assim, cara, que pessoa foda que eu tô. Valeu a pena deixar todas as outras pra poder ficar com ela. Exatamente. As outras perguntas que eu separei, a gente acabou já falando. Já falamos de tudo? Não, tem uma que fala sobre a mulher, que é um homem na frente da mulher bonita. Tem outra que pediu pra você contar um pouco sobre a sua história, se você usou isso no seu relacionamento. Tem uma aqui que eu acho que você falou, né, no Capital Erótico, mas eu quero que você fale com as suas palavras isso daqui. Como ser atraente? Show. Como ser atraente? Eu acredito que a atração, ela tem, lógico, saindo um pouco dos pilares do Capital Erótico e usando os termos mais leigos aí, a gente tem que se importar com 3 coisas principais. Primeira coisa principal é ser uma pessoa agradável, que está diretamente relacionada com carisma. Então, não tem nada mais atraente nessa vida do que você ser uma pessoa agradável. Não só com a pessoa que você está se relacionando, mas com outras pessoas. Aquela coisa antiga de você tratar o garçom bem, de você tratar as pessoas que trabalham para você bem, as pessoas que estão ali no teu cotidiano, as pessoas que você vai esbarrar. Sempre você pode aprender alguma coisa com uma pessoa. Então, sempre estar aberto a esse tipo de coisa e ser sempre agradável, sabe? Ninguém te fez nada, você não precisa descontar nada em ninguém. Então, acredito que um dos pilares mais que tornam uma pessoa mais atraente a ponto de chamar a atenção de verdade é isso. Você olhar a pessoa e falar assim, cara, essa pessoa, ela trata todo mundo de igual para igual, é gente boa, sabe? Então, essa pessoa é gente boa. É um dos primeiros pilares. O segundo pilar, lógico, está relacionado com o teu cuidado próprio. Então, não adianta você querer ser uma pessoa atraente se você se olha no espelho e você não gosta do que você vê. Sim. Então, se você não gosta do que você vê, você é a única pessoa capaz de fazer alguma coisa a respeito disso. Não quero saber se você vai cuidar da sua pele, de sua barba, do seu cabelo, vai procurar um procedimento estético. Tem uma encoalhada de coisa hoje que você pode fazer. Então, qualquer coisa que você faça, desde que esteja partindo de você, então essa mudança não é porque alguém está falando que você tem que mudar. É porque você se olha no espelho e você não gosta do que você vê, aí sim tá na hora de mudar aquilo. Então, novamente, sair da zona de conforto e mudar isso. Então, o primeiro pilar, o ser agradável, o carisma. O segundo, ter autocuidado com você. E o terceiro, eu acho que é meio inevitável, seria a questão da comunicação não verbal, cara. A comunicação não verbal é muito doido, assim, porque existem diversas pesquisas em 500 livros, se vocês forem pesquisar na internet, em livro, enfim, que comprova o poder de uma comunicação não verbal bem feita, assim, sabe? É muito diferente você olhar para uma pessoa que é autoconfiante e tu olhar para uma pessoa que é insegura. Na hora você sabe. Porque isso está no nosso inconsciente coletivo. Ninguém nunca precisou ensinar para você sobre comportamento humano, sobre linguagem não verbal, para você olhar para uma pessoa autoconfiante, você olhar e falar assim, cara, essa pessoa, ela tem uma postura. E, ao mesmo tempo, você olhar pra uma pessoa insegura, você olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa de errado com essa pessoa. Você não precisa saber de linguagem não verbal, só que tá no nosso inconsciente coletivo. Então, eu diria que os 3 pilares pra gente ser uma pessoa atraente de verdade são esses 3. Aí, Douglas, o que você achou dessa aula? A verdade? Isso. No começo do podcast eu ia pedir uma consultoria com essa mulher. E agora eu faço a pergunta pra você. Não, mas agora eu quero fazer a consultoria com o namorado dela. O cara foi nessa. O cara conseguiu passar Ele foi além. E, depois dessa informação que você falou do segundo pilar, em relação a como é que a pessoa lidar com os outros, aquela que cumprimenta o garçom, nossa, eu acho que eu sou uma pessoa atraente.
Depois disso. Demais. Porque eu sou um cara que Pô. eu vou nos lugares, eu acho incrível. Eu vou nos lugares, que nem, às vezes eu faço mentoria no shopping também, Aham. às vezes, né? De liderança, numa equipe lá. Massa. Aí eu vou no shopping lá, quando eu vou na praça de alimentação, as tias que estão tirando as coisas lá, nossa, eu dou bom dia pra todas elas. Não deixo minha coisa na mesa, levo até o lixo pra ela. Se eu vou num café, qualquer café que seja, tem um balcão ali, depois que eu tomo meu café, tira o eu cafezinho. levo o café, levo até a pessoa, dou bom dia pras pessoas na rua, eu falo com o garçom. Às vezes, que nem tem um menino que tava ontem, o menino tava pedindo, vendendo bala na porta da padaria, pra pagar aluguel, ajudar a mãe dele e tal, não sei o quê. Aí eu fui e dei o dinheiro pra ele pela segunda vez. Semana passada eu também dei, né? E ele lembrou, aí ele virou pra mim e falou assim, na hora que eu dei o último dinheiro pra ele, ele falou, tio, pega o pirulito que ele tava vendendo. Eu falei, não, o pirulito você vai dar pra uma outra criança que estiver precisando, pode ser? Aí ele, pode. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, tio, você é muito gente boa, sabia? Eu lembro de você da semana passada. Aí eu falei, pô, bacana, não quero mais te ver aqui não, tal, não sei o quê. Então eu sou uma pessoa atraente. Eu acho que eu sou, pelo menos nesse quesito. Total. Aí viu Esquisito. como se tornar inesquecível, era o livro que eu tava lendo. Aí, tá vendo? E... Cat, Cat não. Kate. Kate também não. Como é que é melhor falar? Kate. Kate. É que tinha uma amiga minha na escola que o nome dela era Kate. Aí eu fiquei toda Kate. Kate. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, Obrigada né? a você. De coração, foi um prazer enorme. Essa aula que você deu, pra mim, principalmente, de capital erótico, eu não sabia o que era isso. Fiquei sabendo hoje, né? E achei muito bacana isso. A gente utiliza isso na nossa vida e eu acho que as pessoas aprenderam muito com isso. E antes de finalizar, eu queria te entregar um presente. Oh, meu que Deus. A Cadeiras Brasil Tropical mandou pra você, tá? Ela também presenteou o Marcos com esse presente. O que eles são? Cadeiras Tropical Brasil, né? Eles são uma empresa que fabricam guarda-sóis, ombrelones, cadeiras de praia, né? Eles têm uma fábrica há mais de 20 anos no mercado, lá na região de Guarulhos, galpão próprio. E eles prezam muito pela qualidade do produto, né? A qualidade do trabalho deles. Eles têm... Eu amei, tem meu nome. Então, fizeram especial pra você, né? Esse presente. Então, queria que graça. agradecer, né? Brasil Tropical Cadeiras, ó. Cadeira de praia. Que linda. Fez especial pra você, com seu nome, né? E eles queriam te presentear. Falaram assim, não, Bruno, passa aqui, pega uma cadeira, leva pra ela de presente. Queria agradecer imensamente a vocês por estarem com a gente aqui. E eu amei queria que muito. você falasse alguma coisa aí, o que você achou do seu presente. Achei lindo demais, gente. Pra uma boa carioca, eu vou usar isso aqui todo dia. Vou colocar lá em cima na coberturazinha, pegar um sol. Aí, ó. Vou marcar vocês também. Amei muito, de verdade. Minha cor preferida é rosa. Eu amo meu arroba. Adivinharam então ainda? tá perfeita. Então, depois você vai ver, eles prezam muito pela qualidade do serviço. Isso é o diferencial deles, né, no mercado. Eles estão em toda a região ali do Guarujá, de São Paulo. Também estão em hotéis. Também atendem o consumidor final, que é a gente, né? Com produtos de qualidade, né? O Marcos ganhou uma também, ele adorou, falou que virou a cadeira de leitura dele, ele até postou nas redes sociais dele. E quando eu falei pra eles que você era uma amiga do Marcos, tudo, eles falaram, não, quero presentear ela também com esse presente. eu Então, amei. foi especial pra você, tá? Amei. Vou mandar fazer pra todo mundo lá em casa. Vou levar lá pro Rio também. Muito obrigado de coração. Obrigada tá? a você. Obrigado demais. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês terem acompanhado esse episódio, né? Esse episódio maravilhoso que eu aprendi muito. Eu gostei bastante desse episódio. Fala sobre, né, o capital erótico, que hoje eu aprendi que é capital erótico, mas antes eu já sabia que era o lidar com as pessoas, né? A sua ação, quem você é, né? As suas relações. Uma coisa que eu sempre gostei e hoje eu aprendi ainda mais com nomes específicos. Então, queria muito te agradecer. Obrigado de verdade. Obrigada a você. Foi lindo. Deixa uma mensagem pro pessoal aí que está acompanhando até agora o nosso bate-papo. Gente, eu queria agradecer primeiro a presença de todos vocês. A gente só tá aqui por causa de vocês, no final das contas, né? Espero que tenha ajudado. E no mais, sempre lembrar que o capital erótico não é você deixar de ser quem é só você se adaptar para ser sua melhor versão. Só isso. Então, se permita viver na tua melhor versão. Isso aí, galera. Então, vocês ouviram esse recado, né? Então, muito obrigado. Obrigado ao Estúdio JLA por ter cedido espaço aqui pra gente mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Um beijo no coração de cada um.